O professor explica que este treinamento de campo é simples. Todos os alunos da primeira classe só precisam sobreviver uma noite na floresta. Monstros de baixo nível foram soltos na área, e cada líder de equipe tem um papel mágico que pode ativar uma barreira e pedir ajuda. Mas existe uma regra assustadora. No momento em que o usarem, a equipe deles será expulsa da primeira classe. No começo, todos acham que vai ser fácil. Até mesmo Levin, o nobre arrogante do grupo de Oscar, age como se pudesse proteger todo mundo. Mas depois de entrarem mais fundo na floresta, nosso herói sente que há algo errado. Antes que alguém consiga reagir, um círculo mágico estranho se ativa debaixo deles, e toda a equipe é teletransportada. Quando abrem os olhos, eles não estão mais na área de treinamento. Eles estão no quinto cemitério, um lugar perigoso destinado aos alunos veteranos. Oscar percebe imediatamente que isso pode ser uma armadilha e manda usarem o papel de emergência, mas Levin, sendo um idiota completo, o rasga porque quer usar essa chance para se exibir. No início, Levin e seus capangas conseguiram lutar contra algumas feras usando seu orgulhoso trabalho em equipe nobre. Levin criava escudos, os outros lançavam feitiços, e eles agiam como se fosse uma grande demonstração de magia de elite. Mas quando uma fera passou por eles e avançou direto contra Lily, Oscar interveio e a cortou com uma única lâmina de fogo. Mas no final daquela noite, o verdadeiro pesadelo chega. Um dragão gigante surge da floresta, e todos perdem as esperanças. Levin, o cara que ficava se gabando de protegê-los, instantaneamente se esconde dentro de um casulo de terra como uma tartaruga e planeja sobreviver sozinho. Sem ajuda, sem saída e com um dragão se preparando para queimá-los vivos, Oscar dá um passo à frente. Em vez de entrar em pânico, ele estuda como o dragão concentra mana para o seu sopro. Então ele usa essa ideia com sua própria teoria mágica, condensando mana como o ki da espada. O dragão lança suas chamas, mas Oscar responde com uma bala de fogo que atravessa tudo, matando o dragão com um único tiro. Foi aí que eles perceberam que o plebeu de quem zombaram é o verdadeiro perigo. Bem, vamos voltar um pouco para ver como um mero garoto de 14 anos pode derrotar um dragão. Neste mundo, os guerreiros devem escolher um de dois caminhos, se tornar um mago que usa magias sobrenaturais poderosas ou um espadachim que confia em habilidades físicas e técnicas de espada avassaladoras. Nosso herói Oscar escolheu o caminho da espada. Desde a infância, ele treinou implacavelmente e acabou se tornando um lendário santo da espada, o nível mais alto que um espadachim poderia alcançar. Ele era respeitado por todos, derrotou monstros poderosos e viveu o tipo de vida que a maioria das pessoas só poderia sonhar. Mas, apesar de todas as suas conquistas, Oscar se arrependia de sua decisão em segredo. No fundo, ele sempre admirou a magia e desejava ter se tornado um mago em vez disso. Tudo toma um rumo sombrio quando Oscar é emboscado por inimigos misteriosos, com o líder usando um pingente único. Até alguém tão poderoso quanto ele tem dificuldades, porque os atacantes planejaram tudo cuidadosamente. Durante a luta, seu discípulo inocente é arrastado para o caos, forçando Oscar a priorizar a vida de seu discípulo. Ao chegar ao fim de sua vida, seu maior arrependimento se torna dolorosamente claro. Ele percebe que, embora tenha dominado a espada, nunca compreendeu a magia de verdade, e que essa falta de conhecimento pode ter lhe custado tudo. No entanto, o destino de repente lhe dá outra chance, porque em vez de morrer permanentemente, Oscar regride ao seu eu mais jovem com todas as suas memórias intactas. Oscar olha em volta freneticamente, se perguntando como ainda está vivo, e logo percebe que está de volta à sua vila. Ele vê duas cartas de convite, que são das duas academias que ele pode escolher. Aparentemente, quando alguém atinge os 15 anos, recebe um envelope do governo, contendo convites tanto para a Academia de Magia quanto para a Academia de Espadas. Uma vez que decidiram para onde ir, os candidatos levam a carta para a academia e recebem acesso. Ao ver que está recebendo cartas e que está perto da vila, ele se dá conta de que voltou ao passado. Isso foi quando ele tinha 14 anos e não havia escolhido o caminho de um espadachim. De repente, uma presença assustadora aparece atrás dele, perguntando o que ele está fazendo lá sozinho. Oscar se vira em choque para perceber que é o seu pai, Brian, e isso confirma o fato de que ele realmente retornou ao passado. Brian o repreende, dizendo que ele está ficando arrogante ultimamente porque negligencia seu treinamento com mais frequência, mas mal sabe o homem que Oscar não é arrogante de verdade. Neste momento, ele estava pensando se deveria revelar o seu desejo pela magia ao pai. Aparentemente, Brian é um mestre da espada que tem vários discípulos, e a classe de mestre da espada fica logo abaixo do santo da espada e do imperador da espada, o que mostra que ele é bastante proficiente com a espada. Como ele é um respeitado mestre da espada, espera-se que seu filho comece a aprender o caminho da espada, e esse era o caso. Seu pai fazia questão de elogiá-lo à medida que ele melhorava seu talento para a espada. Um dia,
Oscar correu de volta para casa para contar ao pai como alguém lhe mostrou a magia e como foi lindo, mas foi aí que as coisas ficaram claras para Oscar. Brian o agarrou, dizendo que a magia é apenas para os fracos e que Oscar empunhará a espada. A partir daquele dia, Oscar continuou a brandir sua espada para garantir que não seria abandonado por seu pai, mas ele não conseguia largar a espada, mesmo querendo muito praticar magia. No final, ele morreu nas mãos de um mago, e por causa disso, ele está determinado a trilhar o caminho que realmente deseja. Brian então reitera a pergunta, questionando por que ele tem negligenciado seu treinamento, e Oscar o avisa que já passou uma vida inteira com a espada. Brian ouve isso e sua raiva cresce por dentro, fazendo-o liberar uma enorme aura de espada, com espadas de luz ao seu redor. A pressão esmagadora de Brian derruba aqueles ao seu redor no chão, mas Oscar permanece calmo mesmo sob essas circunstâncias intensas. Os outros que estão no chão se perguntam como Oscar consegue se manter tão calmo, mesmo quando a aura de Brian está prestes a esmagá-los. Vendo quão calmo seu filho está, Brian finalmente dá um passo para trás e admite que, afinal de contas, Oscar não estava apenas brincando. Ele caminha até o filho e dá um tapinha no ombro dele, dizendo que, se ele continuar assim, ficará feliz em lhe confiar a guilda. Depois de dizer isso, ele parte, e os 3 caras com ele correm até Oscar para provocá-lo, dizendo que estavam ansiosos para voltar da academia para casa apenas para poderem duelar com ele. Um deles já se voluntaria para dar uma aula de espada a Oscar, e Oscar se lembra de que o trio eram seus companheiros com quem seu pai sempre pedia para ele duelar. Quando o trio entrou na academia de espadas e despertou seu ki da espada, eles começaram a dar aulas de espada a Oscar como se estivessem tentando desabafar todas as suas frustrações do passado, e agora estão de volta nisso. Oscar pega uma espada de madeira e o cara diz animado para ele assumir a postura. Basicamente, a presença ou ausência do ki da espada cria uma enorme lacuna que apenas a esgrima não pode preencher, e o trio sabe disso. Neste momento, Oscar o choca e se vira. Ele caminha em direção ao lago e agradece a espada por tudo até agora. Mas sem hesitação, ele atira a espada no lago. Enquanto a espada afunda até o fundo do lago, o trio ri dele acreditando que ele está fugindo deles, e é por isso que ele se livrou da espada. O cara que queria duelar com ele ainda avança em sua direção enquanto chama de desonra para outros espadachins. Oscar se vira com um sorriso no rosto, dizendo-lhes que não vai empunhar a espada novamente porque tomou a decisão de se tornar um mago. Mesmo assim, o cara não se importa e diz a Oscar que não vai se conter só porque ele está desarmado. Ele balança a espada com força, mas Oscar consegue ler seus movimentos. Ele percebe que o cara está usando o ki da espada para aprimorar seu corpo e movimentos, mas isso simplesmente não é suficiente. Oscar esquiva-se facilmente do primeiro golpe enquanto decide dar uma lição no cara. Ele lhe diz que deve tratar a lâmina como uma extensão do seu próprio corpo e não apenas como uma ferramenta, mas isso apenas deixa o cara mais irritado. Ele grita com Oscar, dizendo para não lhe dar sermão, e começa a balançar sua espada freneticamente, mas Oscar nem mesmo levanta a mão antes de se esquivar de tudo. Oscar logo percebe que já está tratando o cara como se estivesse treinando com seu discípulo de sua vida passada. A frustração toma conta do cara e ele começa a gritar, perguntando-se por que não consegue acertar nem um único golpe. Oscar decide acabar com a miséria dele, e tudo o que precisa é de um empurrão na cabeça para mandá-lo de bunda no chão. Oscar termina o trabalho dando um soco na cabeça do cara, nocauteando-o completamente no chão. O cara não conseguia nem andar sozinho, e seus irmãos tiveram que ajudá-lo. Depois que eles vão embora, Oscar encara a espada do cara, que está cravada na terra, e ele se lembra de como seu pai o forçou a despertar seu ki da espada à força em sua vida passada. Oscar percebe que ele tem que dominar a magia primeiro para evitar que a mesma coisa aconteça. Oscar então se dirige para as profundezas da floresta, onde acredita que ninguém o veria. Ele encontra uma pedra onde pode se sentar, e se lembra de ter perguntado uma vez a uma maga, Lily, em sua vida passada como ele poderia usar magia. Oscar sabe que os espadachins refinam energia dentro de seus corpos para aprimorar a si mesmos ou as suas armas, mas ele sempre se perguntou como os magos fazem suas coisas. Lily leva um minuto para pensar sobre isso e escolhe a melhor maneira que consegue explicar. Ela pega um regador e começa a regar suas flores, revelando que a magia é semelhante a usar um regador para nutrir as plantas. Ela acrescenta que a mana é invisível a olho nu, mas é algo que existe naturalmente e preenche a atmosfera. Ao circular a mana através dos circuitos e despejá-la em uma fórmula mágica, nasce um feitiço. Lily explicou isso com tanto entusiasmo naquela época. E agora que Oscar finalmente precisa desse conhecimento, ele se senta na pedra para absorver tudo. Como lhe disseram que a mana é como o ar e está em toda parte, ele acredita que, se apenas conseguir perceber a mana, será capaz de atraí-la para seus circuitos. Quando se trata de um espadachim, eles usam todos os seus sentidos para sobreviver a inúmeros encontros com a morte.
E mesmo que ele não seja mais um santo da espada, os sentidos que aprimorou em sua vida passada permanecem em seu corpo. Por causa disso, Oscar está convencido de que deveria ser capaz de sentir o fluxo invisível de mana e, após um momento de concentração, ele finalmente vê a mana na forma de lindos fios roxos ao seu redor. O rosto de Oscar se ilumina de empolgação quando isso acontece porque ele finalmente foi capaz de ver a mana, e ele percebe que tudo o que lhe resta é atraí-la para seus circuitos. De repente, ele se dá conta de que nem sabe como atraí-la para seus circuitos porque não se preocupou em perguntar. Ele salta da pedra e percebe que há algo estranho acontecendo à distância porque consegue ver uma mana densa na área. Oscar segue para a área escura e fica surpreso que não haja um único ser vivo por lá. Algo estranho pousa de repente na frente dele, fazendo-se abaixar. E quando a poeira baixa, ele vê um maldito golem de pé sobre ele. Oscar entra em pânico, se perguntando por que há um golem na área, e do nada, uma maga ruiva surge de cima. Ela pousa graciosamente no ombro do golem enquanto pergunta a Oscar o que ele quer em sua oficina. A pergunta logo fica séria quando o golem muda para o modo de combate com os olhos brilhando, e a maga pergunta a Oscar se ele está atrás dos resultados de sua pesquisa. Ela diz a Oscar para pensar bem antes de responder, porque sua vida depende dessa resposta. Oscar olha atentamente para a maga, pois ela é alguém sobre quem ele ouviu inúmeros boatos no campo de batalha. Ela é considerada uma heroína cujo principal palco de guerra foi o norte rigoroso e congelado, sendo conhecida como um exército de uma mulher só com um golem. Ela foi uma heroína que comandou um golem capaz de se equiparar a 1000 soldados, a maga da criação, Isabelle. Antes que Oscar perceba, ele é arrastado para o esconderijo de Isabelle e tem as mãos acorrentadas enquanto ela o interroga. Oscar nunca pensou que esbarraria em Isabelle desse jeito, e ela exige saber a qual facção ele pertence. Oscar ainda está perplexo com tudo isso, o que irrita Isabelle, que quer respostas. Ela invoca um círculo mágico embaixo dele, exigindo que ele fale ou irá se arrepender. Oscar grita de medo, dizendo para Isabelle se acalmar, porque ele obviamente não resistiu quando ela o capturou antes, o que significa que ele não é um inimigo. Isso só deixa Isabelle mais furiosa, e ela pega sua varinha para conjurar uma bola de fogo enquanto se prepara para acabar com Oscar. Ela o chama de mago sem nome, e é aí que Oscar grita, dizendo a Isabelle que ele ainda nem é um mago. Isabelle é pega de surpresa ao ouvir isso, e presume que ele está mentindo. Ela agarra a cabeça dele e olha em seus circuitos, apenas para perceber que ele está dizendo a verdade, pois não há mana neles. Depois disso, os dois se sentam para beber, Isabelle avisa Oscar que não vai pedir desculpas, então ele já pode tirar essa ideia da cabeça. Isabelle menciona que acabou de assumir o cargo de professora na academia e já está na mira de todos ao seu redor. Oscar fica em choque ao descobrir que Isabelle já é professora na academia de magia. Isabelle responde orgulhosamente que decidiu virar professora porque acredita que isso vai ajudar em sua pesquisa sobre golems. Oscar percebe que uma chance de ouro acabou de cair no seu colo, porque se ele conseguir ser aluno dela na academia, talvez finalmente consiga canalizar mana em seus circuitos. Oscar então toma a atitude ousada de pedir para Isabelle ensiná-lo a manifestar mana em seu corpo. Isabelle diz na lata que não tem interesse em alguém tão fraco e sem talento quanto ele. Isabelle manda ele terminar a bebida e sumir depois, mas Oscar sabe que não pode deixar essa chance escapar. Nesse momento, Isabelle pede para o seu golem servo encher sua taça enquanto Oscar está ocupado pensando em como vai convencê-la. De repente, ele nota uma anormalidade no ombro direito do golem e se levanta para avisar Isabelle que a máquina está agindo de forma estranha. Isabelle grita com ele furiosa, perguntando se ele está falando besteira só para chamar a atenção dela, mas antes mesmo de terminar a frase, o golem derrama chá na cabeça dela. Oscar entra em pânico e corre para ver como Isabelle está, já que o chá obviamente está quente. Ele pergunta se ela está bem e menciona que os circuitos perto do ombro direito do golem estão entupidos. Isabelle finalmente se acalma para dar uma olhada e percebe que ele tem razão. Ela pergunta como ele sabia que o golem estava com defeito. Ela fica ainda mais curiosa e agarra o braço dele, perguntando como ele sabia do problema, e ele responde que conseguiu ver que o fluxo de mana estava não natural. É aí que a ficha de Isabelle cai e ela percebe que Oscar consegue ver a mana na atmosfera. Oscar lembra que a maga tinha dito a ele que a mana é invisível, e responde que consegue ver a mana. Isabelle expressa surpresa, dizendo que foi por isso que Oscar conseguiu atravessar sua barreira, já que elas funcionam interferindo na mana invisível do ar para gerar seus efeitos. Oscar começa a se perguntar se era isso que o mago maligno que o matou queria dizer com talento. Após pensar um pouco, Isabelle sorri, dizendo a Oscar que vai ensiná-lo a usar mana. Oscar fica chocado ao ouvir isso, pois, momentos antes, ela estava prestes a expulsá-lo. Isabelle diz que o que ela falou foi que não se importa com homens fracos e incompetentes. Mas, no fim das contas, Oscar conseguiu despertar o interesse dela.
Os dois apertam as mãos para selar o acordo e, sem perder tempo, Isabelle leva Oscar para sua sala de aula, onde faz dois golems segurarem um quadro para ela desenhar suas anotações. Isabelle diz a Oscar que, enquanto ele estiver vivo, a mana será absorvida pelo corpo dele naturalmente, e Oscar fica ainda mais curioso sobre como fazê-la fluir por seus circuitos. Isabelle então decide dar um exemplo, dizendo que obviamente ele não pode servir chá se não tiver uma xícara, e que a mana só flui pelos circuitos quando uma fórmula mágica é introduzida. Isabelle saca um pergaminho mágico inscrito com um feitiço específico, o mesmo que ela entrega aos alunos do primeiro ano na academia. Oscar pega o pergaminho com toda a curiosidade, perguntando a Isabelle que tipo de magia é essa. Isabelle decide não contar, avisando que será uma surpresa até ele conseguir. Isabelle manda a ele sentir o poder circulando dentro de si e visualizar essa energia sendo despejada na fórmula em sua mão. Ela pergunta se ele consegue fazer isso, e Oscar responde empolgado que vai tentar. No fundo, Isabelle sabe que a tarefa que lhe deu é algo que leva pelo menos um mês, mas ela espera que ele consiga fazê-la em 2 semanas se ele for realmente talentoso. Oscar coloca o pergaminho no chão e segue a instrução de Isabelle para sentir o poder circulando dentro dele. Ele compara isso a quando está refinando seu ki da espada, então só precisa focar sua consciência para dentro. Oscar fecha os olhos e deixa a mana fluir através dele até passar para a fórmula. Assim como ela disse, a mana acende a fórmula no pergaminho, dando origem a uma luz brilhante. Basicamente, aprender a usar mana é como aprender a andar com pernas novas, e ninguém nasce sabendo andar. É preciso cair inúmeras vezes, e só depois de entender como mover o próprio corpo é que se consegue finalmente ficar de pé sozinho. Isabelle vê Oscar passar no teste em questão de minutos e paralisa de choque. Dizem que aqueles no topo do mundo mágico aprendem a usar a mana mais rápido do que qualquer pessoa, mas ela nunca esperou que Oscar a aprendesse logo na primeira tentativa. Ela se pergunta se é porque Oscar consegue ver a mana na atmosfera, mas ela logo descarta o pensamento porque isso por si só não pode explicar o que acabou de acontecer. No entanto, ela não consegue deixar de aceitar a realidade de que, de pé na sua frente, está um talento avassalador. Isabelle corre para lhe dar um tapinha nas costas, elogiando-o por conseguir ativar a fórmula mágica logo na primeira tentativa. De repente, a empolgação de Oscar diminui, e ele diz a Isabelle que o que ele acabou de fazer não é bom o suficiente. Isabelle fica confusa, e Oscar lhe diz que o que ele acabou de fazer não é bonito. Ele se lembra da magia que lhe foi mostrada quando era criança e fala sobre como ela é linda em comparação com o que ele acabou de fazer. Ele aponta para a fórmula dizendo que não está certa, e deixa Isabelle saber que, assim como o ombro do golem, parece muito esquisito. Ele se vira para Isabelle perguntando o que ela acha disso, mas Isabelle está tão surpresa que nem consegue dar uma resposta adequada. Oscar então menciona que percebeu a simples verdade, que não é que ele só queira ser um mago, mas que ele quer ser um mago que consegue lançar magias perfeitas e lindas. Seus olhos brilham de empolgação ao dizer isso. Isabelle diz a ele que ele deveria ter simplesmente reescrito a fórmula mágica se achava que havia algo de errado com ela. Oscar corre até Isabelle perguntando a ela como ele faz para desenhar fórmulas mágicas. Mais tarde, Brian está andando pela casa quando percebe que os companheiros de Oscar estão todos deitados fracos, e ele se aproxima deles perguntando qual é o problema. O trio entra em pânico, tentando mudar de assunto, mas Brian insiste na pergunta, perguntando-lhes o que aconteceu. O trio então revela que Oscar conseguiu derrotar todos eles com bastante facilidade. Brian acha isso difícil de acreditar e se afasta, dizendo a eles para tratarem de seus ferimentos para que isso não atrapalhe a programação do dia seguinte. Sem que eles saibam, Brian está sorrindo de orgulho porque acredita que finalmente chegou a hora de conceder ao seu filho seu ki da espada. Enquanto isso, Oscar está aprendendo sob a orientação de Isabelle, e ele fica impressionado com a quantidade de conhecimento necessário para usar magia adequadamente. Isabelle lhe diz que ele realmente tem talento para isso, e se ele quiser mais livros, ela está à disposição para emprestá-los. Oscar fica empolgado ao ouvir isso e pergunta se ela tem certeza, ao que ela diz que sim. Ela se gaba de como tudo que ela sabe está nos livros, então ele é livre para pegar quantos quiser. Ela logo se arrepende dessa afirmação porque Oscar não perde tempo embalando quase todos os livros que consegue pegar. Isabelle tenta impedi-lo, mas ele a lembra que foi ela quem lhe disse para pegar quantos quisesse. Nesse momento, Isabelle diz a Oscar que há algo que ele precisa saber, e é um aviso. Ela diz a ele que agora que ele abriga mana dentro de seus circuitos e é oficialmente um mago, ele precisa ter cuidado com a forma como vai lidar com o ki da espada ou acabará perdendo a vida. Em sua vida passada, Oscar havia visitado sua vila quando seu pai estava de cama, doente, prestes a morrer. Seu pai o havia chamado para mais perto e sussurrado em seu ouvido que ele finalmente podia confirmar que tinha talento para magia. Nesse momento, Brian acredita que foi um erro ter feito seu filho desistir da magia.
No entanto, desta vez, Oscar está pronto para ir até seu pai e pedir corajosamente que ele assine sua carta para a Academia de Magia. Mais tarde naquela noite, Oscar encontra seu pai, segurando a carta em suas mãos. Seu pai pergunta o que ele quer, e Oscar diz a Brian que está ali para que ele assine sua inscrição. Brian pegou a inscrição e esperava ver a da Academia da Espada, mas, em vez disso, viu a inscrição da Academia de Magia. Com um sorriso no rosto, Oscar diz ao pai que não pode se matricular na Academia de Magia sem sua assinatura. Brian segura a cabeça em frustração, perguntando ao filho por que ele escolheu a magia quando nasceu como filho de um mestre espadachim. Oscar então pergunta ao pai se ele se lembra de quando lhe disse que queria usar magia. Brian joga a carta no chão, dizendo a Oscar que seu desejo não passava de uma bobagem infantil. Brian então toca em seu filho com a intenção de infundir o ki da espada nele, mas é repelido pela mana fluindo dentro de Oscar. Brian exclama em choque, perguntando a Oscar se ele dominou a mana, e Oscar diz a Brian que prosseguiu com isso porque não achava que havia outra maneira de persuadi-lo. Brian fica absolutamente irritado ao ouvir isso, e ele menciona que ouviu dizer que Oscar derrotou seus irmãos de espada. Brian diz a Oscar que ele possui um talento imenso para ter sido capaz de derrotar um espadachim sem usar ki da espada. Oscar garante ao pai que está ciente disso, mas Brian discute com ele dizendo que ele claramente não sabe. Brian grita em frustração dizendo a Oscar que seu sucesso é garantido contanto que ele se torne um espadachim. Oscar diz ao pai que ele tem razão, mas avisa que o sucesso não traz necessariamente a felicidade. Brian agarra a cabeça de frustração e perde imediatamente a paciência. Ele percebe que, se agir rápido, talvez ainda consiga consertar esse erro. Ele diz a Oscar que não vai ficar parado vendo seguir o caminho errado, pois vai simplesmente bater nele até que crie juízo. Brian saca a sua espada, dizendo a Oscar que ele pode não entender o que está tentando fazer por ele agora, mas tem certeza de que chegará o dia em que ele agradecerá. Oscar murmura suavemente, pois sabe que esse dia nunca chegou, e a sua decisão de aprender a usar a espada acabou por levá-lo à morte. Brian manda Oscar pegar a sua espada, mas Oscar respira fundo e atira o formulário da Academia de Espadachins no fogo, lembrando ao pai que ele é um mago. Ele desafia o pai diretamente, dizendo estar curioso para ver se ele consegue arrancar à força o seu desejo de se tornar um mago. Brian decide mostrar a Oscar do que é capaz, acreditando que o filho está sendo arrogante só porque conseguiu suportar a sua aura da espada. Brian avança contra Oscar e desfere um golpe poderoso, mas Oscar esquiva-se, deixando Brian em choque. Basicamente, Oscar consegue prever os ataques do pai com muita clareza, como se estivesse segurando a espada nas suas próprias mãos. Brian continua a atacar, mas Oscar desvia de tudo que lhe é lançado, pois ele baseou o seu estilo no do seu pai na vida passada, tornando fácil prever os seus ataques. Momentos depois, Brian faz uma pausa nos ataques e diz a Oscar que pode ver claramente que ele está cumprindo o que disse. Brian admite que Oscar se esquivou bem, mesmo sem usar o ki da espada para fortalecer o corpo, pois tem a certeza de que não há ninguém na guilda capaz de fazer o mesmo. Brian diz a Oscar que o seu talento para a espada é imenso e que é por isso que está apostando tudo para que ele escolha o caminho de espadachim. A aura de Brian começa a transbordar para mostrar o quão sério ele está, e ele implora para que Oscar aceite o seu ki da espada naquele mesmo instante, mas Oscar lembra-lhe que foi ele quem disse que ia arrancar a magia dele à pancada. Oscar sorri, perguntando ao pai se ele lhe está pedindo para ceder só porque não o consegue acertar, e isso atinge Brian em cheio. Oscar prossegue dizendo ao pai que, assim como o talento é mais importante do que qualquer coisa para ele, ele também tem coisas das quais não pode abrir mão. Oscar então saca a sua varinha e o pai zomba, perguntando se ele planeja usar aquilo como a sua espada. Oscar diz com orgulho ao pai que o que está segurando é a sua varinha, mesmo que seja apenas para iniciantes. Embora ainda não tenha o conhecimento para usar magia, ele acredita que o mesmo vale para o seu pai. Isso significa basicamente que ele não faz ideia do que está prestes a fazer, portanto, não há forma de o conseguir prever. Brian corre na direção de Oscar e aumenta a velocidade dos seus movimentos para tentar chegar por trás dele. Mas antes que ele consiga desferir o golpe, Oscar reage e esquiva-se do ataque. Com o pai totalmente exposto, Oscar aponta a varinha ao rosto dele e decide usar a primeira magia que viu na vida, a mesma com a qual sonhou inúmeras vezes. A magia é uma faísca e, graças ao seu desejo interminável, ele consegue realizá-la. Ele dispara uma faísca brilhante no rosto do pai que quase o cega. Enquanto seus olhos estão fechados, Oscar aproveita a oportunidade para chegar às suas costas. Brian reage instintivamente, acreditando que o ataque mágico pretendia ser apenas uma distração. No entanto, Oscar contra-ataca ao posicionar-se atrás do pai, derruba sua espada e, por fim, desarma-o. Brian expressa sua frustração e pergunta a Oscar se o seu objetivo desde o início era arrancar-lhe a espada.
Oscar lembra ao pai que esconder o verdadeiro objetivo no meio de várias intenções foi o que ele próprio lhe ensinou. Brian diz a Oscar que pode garantir o seu talento com a espada, mas quer saber quem lhe vai garantir o talento para a magia, e Oscar diz ao pai que apenas lhe mostrou o caminho que desejava seguir. Oscar pergunta ao pai se ele se tornou um espadachim porque alguém garantiu o seu talento para a espada, e esta pergunta atinge Brian com força. Brian relembra uma conversa que teve com a mãe de Oscar quando este ainda estava no ventre. Brian falava sobre como queria colocar o filho no caminho da espada, mas a esposa lembrou-lhe que ele só tinha escolhido esse caminho por achar que era legal. Por outro lado, eles não precisavam de escolher pelo filho. Ela diz a Brian que Oscar precisa de escolher o seu próprio destino. Após essa memória lhe passar pela cabeça, Brian sorri e expressa o seu desejo mais profundo de que um dia Oscar se tornasse um santo da espada. Brian caminha até o local onde deixou cair o formulário da Academia de Magia, e Oscar teme que ele o queira rasgar. No entanto, Brian surpreende-o, revelando a sua intenção de assinar o formulário. Enquanto isso, na academia, os professores estão reunidos a discutir os novos alunos e chegam todos à mesma conclusão de que eles são excepcionais. Um dos professores é um sujeito estranho que tem o mesmo pingente único do assassino de Oscar à volta do pescoço, e admite que os alunos deste novo ano são todos impressionantes. Ao mesmo tempo, Oscar está muito ocupado a estudar arduamente em casa. 6 meses depois, Oscar finalmente prepara-se para partir para a academia, e o seu pai espera do lado de fora para se despedir. Ele avisa-o que, assim como ele aprendeu a usar a espada, é provável que existam muitos que passaram o tempo a refinar a sua magia. Ele diz a Oscar que não tem moral para falar, mas implora que ele nunca se desvie do caminho que escolheu para si mesmo. Oscar sorri e garante ao pai que vai ficar bem, pois obviamente não existe ninguém mais assustador do que o seu próprio pai. Brian sorri e solta um suspiro de alívio ao ouvir isso. Assim que terminam o seu momento de pai e filho, Oscar vira-se para partir. Oscar exibe um grande sorriso porque finalmente pode frequentar a academia de magia que sempre quis. Logo depois, Oscar chega à Academia Imperial de Magia de Kanrk e fica maravilhado com o quão diferente tudo é. Há alunos voando em vassouras e miniaturas andando por aí tocando instrumentos musicais. Oscar fica completamente atônito porque a academia é totalmente diferente da academia de espadas. Ele se aproxima das miniaturas, imaginando qual princípio as faz funcionar, embora se pareçam com golems. Ele está no meio disso quando Isabelle aparece atrás dele, dizendo que ele vai se atrasar para os procedimentos de matrícula se continuar observando as miniaturas. Oscar se levanta empolgado, feliz em ver sua mestra, e Isabelle pergunta se ele não andou relaxando enquanto ela estava fora. Oscar diz a ela, cheio de orgulho, que consegue fazer muito mais do que há 6 meses. Isabelle avisa que estará aguardando para ver, incentivando-o a surpreendê-la como fez antes. Isabelle então aponta para longe, dizendo a Oscar que o exame de seleção da primeira turma está acontecendo ali. Oscar pergunta o que ela quer dizer com isso, e ela explica que os novos alunos são divididos em 2 turmas, com base em possuírem ou não mana. No entanto, acima dessas 2, há uma turma onde os alunos excepcionalmente talentosos se reúnem, e essa é a primeira turma. Isabelle diz a Oscar que o exame é simplesmente uma forma de classificar os talentos. Mesmo assim, Isabelle aconselha Oscar a não fazer o exame, e Oscar, curioso, pergunta por que ela está dizendo isso. Isabelle conta a Oscar que os alunos que entram na primeira turma são monstros, pois todos são da elite e foram criados com magia desde a infância. Ao ouvir isso, Oscar fica ainda mais animado porque isso significa que ele poderá aprender magia avançada lá, e Isabelle leva a mão à cabeça, frustrada, percebendo que tentar mudar a ideia de Oscar é inútil. Isabelle então diz que ele é livre para ir conferir se estiver curioso, e Oscar caminha até onde o exame está sendo realizado. Ao chegar, ele vê o candidato atual derrubar vários balões com sua magia, e Oscar percebe que o exame gira em torno de acertar o alvo com magia. Mesmo assim, Oscar tem a estranha sensação de estar sendo observado por todos. De repente, ele é abordado por um jovem nobre rude de cabelos brancos, Zazangilosis, que lhe diz que ele não tem nada que fazer no exame de seleção, já que é um plebeu. Ele manda Oscar ir embora, mas Oscar rebate, dizendo que ouviu que qualquer aluno poderia ser aceito. Mas Zazan repreende Oscar, dizendo que ele fala demais. Oscar finalmente entende o que Isabelle queria dizer, pois viu em primeira mão que quem não é nobre sofre discriminação. Zaz empurra Oscar para o lado, dizendo que é o próximo da fila, então ele deve apenas ficar quieto e observá-lo. A professora responsável, Ruth, define os parâmetros do teste. Zazan, se gabando, diz a Oscar que a primeira turma é um lugar para aqueles que dedicaram tudo à magia desde a juventude, e ele quer que Oscar veja a diferença desses anos de dedicação. Zazan libera sua magia de gelo avassaladora que congela todos os alvos, deixando os alunos completamente chocados.
Eles começam a bajular Zazan, elogiando sua família e comentando sobre o quão poderosa é a casa de Gilozes. Alguns até acreditam que Zazan ainda não mostrou todo o seu poder, e, ouvindo o clamor atrás de si, Azan caminha confiante até Oscar, dizendo que ele finalmente entendeu que alguém como ele, que não consegue usar magia decente, não é bem-vindo. Oscar responde a Zazan, dizendo que sua magia é bastante impressionante, pois finalmente conseguiu ver a magia de alguém que dedicou tudo a ela. No entanto, ele diz a Zazan, com confiança, que tudo o que acabou de ver é um desperdício, e isso deixa Zazan chocado. Oscar passa por Zazan, porque ele é alguém que entende muito bem o peso do esforço e do tempo. Na verdade, Oscar estava preocupado de não conseguir entrar na primeira turma, mas, com o que acabará de ver, ele não pôde deixar de agradecer a Zazan por dar-lhe a confiança necessária. Oscar saca sua varinha, e os outros alunos começam a zombar dele, dizendo que ele está usando uma varinha de iniciante e que não há como acertar os alvos com ela. Zazan, por outro lado, está preocupado com o que Oscar acabou de dizer, já que sua magia deveria ser perfeita. Isso faz Zazan pensar no que pode ter feito de errado, pois acredita que não deveria haver falhas em sua magia de gelo. Zazan logo ignora isso, confiante de que está acima de Oscar e de que não deveria se preocupar com o que ele pensa. Ruth, por outro lado, está impressionada com a magia de Zazan e finalmente entende por que todos os professores concordaram que os novos alunos deste ano são impressionantes. Ruth acredita que Zazan já tem um pé na corrida para representante dos calouros. Nesse momento, Ruth percebe que Oscar não fez nenhum movimento por um tempo, o que a deixa se perguntando o que ele está fazendo. Os alunos que estão assistindo já estão falando mal dele, gritando para que desista, mas Ruth logo percebe que Oscar está esperando por algo, pois ela não sente nenhuma ansiedade ou impaciência vindo dele. Assim que Oscar termina de analisar tudo o que deseja, ele ativa um feitiço de bala de fogo. A bala de fogo viaja a uma velocidade incrível e corta os alvos em um único golpe. Todos os alvos caem no chão, chocando Ruth porque o ataque foi tão rápido que os outros alunos nem conseguiram ver nada. Todos se perguntam o que aconteceu. E mesmo que Oscar tenha conseguido acertar todos os 5 alvos, os alunos não conseguem admitir que ele fez algo bom, já que há apenas pequenos furos nos alvos. Eles até o condenam, dizendo que ele definitivamente não passou com aquilo. Zazan também se vira para ir embora desapontado, pois esperava que Oscar usasse uma magia avassaladora. Oscar então se vira para Ruth, perguntando se havia reprovado no exame, mas Ruth diz com confiança que ele passou sem sombra de dúvida, já que acertou todos os 5 alvos. Ruth então pergunta a Oscar por que ele não mirou os alvos um por um, já que é perfeitamente capaz de fazer isso. Ruth não quer ouvir que foi por acaso, e Oscar diz a ela que a magia de Zazan é definitivamente impressionante, mas, ao mesmo tempo, ele percebe que foi apenas um desperdício usar tanta mana. Ruth fica chocada quando Oscar considera que Zazan fez um desperdício de mana. Oscar explica que, já que o exame era prático, presumia-se um combate contra monstros. É por isso que ele achou melhor suprimir o consumo de mana pensando no campo de batalha, e essa explicação deixa Ruth perplexa. Ruth se desculpa por atrasar Oscar e diz que ele pode ir. Enquanto Oscar se afasta, Ruth fica completamente maravilhada, pois ele teve a visão para ler os movimentos dos alvos e a coragem de esperar pelo momento perfeito. Como se não bastasse, ele também tem o controle de mana para atacar exatamente onde mirou. Ruth admite que a magia de Oscar não é chamativa, mas também não é difícil. Tudo que Ruth consegue ver ao olhar para ele é alguém com um talento incrível. Ao mesmo tempo, Oscar pensa no quanto a magia de Ruth foi impressionante, pois ela conseguiu fazer vários alvos se moverem de forma independente. De repente, Oscar sente que há alguém observando e, com uma voz severa, exige saber quem é. Uma voz surge do nada, elogiando Oscar por notá-lo. Logo em seguida, um velho aparece acima dele e se apresenta como Balsamis, o diretor da academia. Oscar imediatamente faz uma reverência ao velho, desculpando-se por sua grosseria por não saber quem ele era. Balsamis garante que está tudo bem, pois foi ele quem estava bisbilhotando em primeiro lugar. De repente, Oscar nota o pingente estranho no pescoço do diretor e o reconhece imediatamente. Balsamis percebe a hesitação em seus movimentos e pergunta a Oscar se há algo errado. Balsamis estende as mãos para Oscar, dizendo para ele se apresentar. Oscar relutantemente estende a mão e, no momento em que está prestes a pegar a mão do diretor, ele sente um ataque se formando sob ele e imediatamente salta para trás para desviar. Balsamis fica impressionado por ele ter desviado do ataque e diz que sua percepção é bem afiada. Balsamis levita no ar para ganhar vantagem sobre Oscar, e Oscar pergunta freneticamente se ele está ali para matá-lo enquanto saca sua varinha para se preparar para um ataque. Balsamis provoca Oscar, perguntando se ele acha que pode derrotá-lo com uma varinha tão pequena. Balsamis então lança uma poderosa magia de vento que prende Oscar.
E no momento em que Oscar sente isso, ele percebe que não há saída. Em vez de entrar em pânico ou tentar se libertar, ele decide fazer outra coisa. Ele lança um feitiço de fogo e vai direto para Balsamis, forçando-o a bloquear a magia de fogo e a baixar sua barreira. Balsamis fica completamente atônito com isso porque conseguiu ver a rota que Oscar tomou. Balsamis dissipa completamente sua barreira, e Oscar cai de joelhos, exausto. Balsamis desce ao nível dele, perguntando se ele já ficou sem feitiços e destacando o fato de que ele teria morrido se não estivesse testando. Oscar suspira fracamente antes de perguntar a Balsamis qual é o seu objetivo final, pois não tem como ele tê-lo submetido a um teste assim só por diversão. Balsamis elogia Oscar por notar isso e começa a explicar que há muitos na academia que veem a magia como um privilégio especial. Balsamis diz a Oscar que simplesmente quer que ele experimente a realidade das coisas por si mesmo. No entanto, com a forma como as coisas aconteceram, ele percebeu que na verdade subestimou a extensão do seu verdadeiro potencial. Oscar finalmente entende o que o diretor quer dizer, percebendo basicamente que, se ele se destacar demais, será um alvo, exatamente como acabou de acontecer. Balsamis diz que é exatamente disso que ele está falando, revelando que existem extremistas que não toleram a presença de plebeus talentosos. Isso lembra Oscar do que disseram os magos que o mataram. Eles disseram a Oscar que ele tinha muito talento e que não podiam ignorar sua aptidão. Oscar então pede ao diretor que lhe diga quem são, e Balsamis respira fundo antes de dizer a Oscar que saber suas identidades só o colocaria em perigo. Balsamis diz que ele deve focar apenas em ganhar o poder para se proteger dentro da academia. Essa declaração o atinge profundamente, pois ele percebe que teria morrido se Balsamis estivesse atrás de sua vida. Oscar então decide perguntar ao diretor sobre o pingente em seu pescoço, e ele revela que há prova de que a pessoa é um santo mágico. Essa revelação choca Oscar, porque o Santo Mágico é um título que indica a patente mais alta que um mago pode obter, assim como o Santo da Espada. Enquanto se prepara para sair, Balsamis deixa um distintivo em sua mão, dizendo para não perdê-lo, pois será muito útil para ele em breve. Quando ele sai, Oscar finalmente consegue ver o quão poderoso o diretor é, pois não há uma única perturbação em sua mana. Ao mesmo tempo, ele se dá conta de que não pode ficar parado apenas se impressionando. Ele achava que aprender magia nesta vida era suficiente, mas, após perceber que um santo mágico fazia parte daqueles que o mataram, concluiu que havia a possibilidade de ser um alvo nesta vida também. Sendo assim, Oscar chega à clara decisão de que ele precisa superar o homem que foi como o Santo da Espada. Mais tarde na sala de aula, para a primeira turma, Azan ouve alguns dos alunos falando sobre Oscar e o fato de ele ser o primeiro plebeu a entrar na primeira turma. Zazan os interrompe, dizendo que Oscar é um mero plebeu e será descartado muito em breve. Ele nem termina a frase quando Oscar entra na sala, chocando Zazan e aqueles que não esperavam que ele passasse na seleção. Após a reunião com o diretor, Oscar foi para o seu quarto no dormitório treinar, tentando aumentar a quantidade de mana que seus circuitos podiam absorver. Com o passar do tempo, ele percebeu que a duração que conseguia manter estava cada vez maior. Oscar ansiava por uma oportunidade de ganhar alguma experiência de combate. Ao entrar na sala de aula sob os olhares de todos, Oscar percebe que essa é a primeira vez que ele sente uma verdadeira vontade de ficar mais forte. Oscar e Zazan trocam olhares, e Oscar consegue ver o nojo estampado no rosto de Zazan. Oscar não se surpreende em esbarrar com Zazan, pois já esperava encontrá-lo na sala de aula. Nesse momento, ele nota uma presença familiar sentada no fundo, e não é ninguém menos que Lily. Oscar vai até onde ela está e a ajuda a pegar o marcador de página que estava caído no chão. Com seu sorriso radiante de sempre, Lily pega o marcador e agradece a Oscar pela ajuda. Oscar nota a flor no marcador e menciona sutilmente o amor de Lily por flores. Lily o ouve. Quando pergunta o que ele disse, ele rapidamente disfarça, dizendo que estava apenas pensando na bela flor. Ele se apresenta a Lily e pergunta se pode se sentar ao lado dela. Ela aceita alegremente e se apresenta como Lily Lowell. De repente, uma voz estranha ecoa pela sala, dirigindo-se aos alunos já reunidos. Todos os alunos se levantam, curiosos, imaginando o que estaria acontecendo. Uma imagem holográfica surge na frente da sala, revelando ser Ruth, a professora que supervisionou o exame de seleção. Ruth anuncia aos alunos que ela será responsável pela turma da primeira classe. Oscar fica completamente chocado, pois não esperava que Ruth fosse a responsável por aquela turma. Ruth então diz exatamente o que Oscar queria ouvir. A partir da próxima semana, eles participarão de aulas de combate contra monstros. Ela menciona que eles participarão de um treinamento de campo. No momento em que Oscar ouve isso, um grande sorriso se forma em seu rosto, pois ele está prestes a ter a experiência de combate que tanto desejava. Ruth explica aos alunos que, para garantir que a força de combate de cada grupo seja equilibrada, eles formarão grupos de 5.
Os alunos começam a deduzir o que ela quer dizer com força de combate, e Ruth avisa que avaliarão isso pelo desempenho de seus circuitos. Isso significa simplesmente que a quantidade total de mana que seus corpos podem suportar será medida. Um dos alunos pergunta como ela planeja medir isso, e Ruth sorri, dizendo que já concluiu as medições. De repente, os alunos veem esferas de luz pairando sobre suas cabeças, e Ruth explica que a intensidade da luz indica a capacidade total de mana de cada um. A maioria dos alunos tem luzes brilhantes sobre as cabeças. Com isso, Ruth percebe que há vários alunos de alto nível na turma. Ela decide verificar Oscar, mas a esfera de mana dele é bem ofuscada em comparação com as dos outros. Os outros alunos não perdem tempo e começam a zombar dele, chamando de lixo, pois, afinal, ele era só um plebeu. Com isso, os alunos acreditam que ninguém aceitaria formar um grupo com ele, mas Oscar, por outro lado, nem se importa com a situação. Logo em seguida, Lily toca em seu ombro, convidando-o para se juntar ao grupo dela, e Oscar pergunta se ela tem certeza disso. Lily diz que sim, pois acredita que qualquer pessoa que ame flores é uma boa pessoa. No entanto, ela avisa Oscar que precisa perguntar primeiro ao líder do grupo, Levin Aldrich. Levin é um nobre ruivo, e depois de avaliar Oscar, ele concorda em adicioná-lo ao grupo, alegando que é dever de um nobre proteger os fracos. Levin diz a Oscar que ele só vai acompanhar o grupo como carregador de bagagens. Momentos depois, Lily percebe como os outros alunos encaram Oscar como se ele tivesse alguma doença, e ela pede que ele não se deixe abater por isso. Ela menciona que nobres como ela aprendem magia desde cedo, então é natural que haja um pouco de diferença. Oscar garante que está bem e apenas feliz por ter conseguido entrar no grupo dela, então Lily pergunta há quanto tempo ele estuda magia. Lily quase enlouquece quando Oscar revela que começou a aprender há apenas 6 meses. Lily fica paralisada, ofegante de choque, enquanto Oscar apenas se pergunta o que há de errado com ela. Depois das aulas, Azan se aproxima de Ruth para conversar. Ruth pergunta qual é o problema, e Zazan questiona por que há um plebeu na turma deles. Ele diz que Oscar nem consegue usar um feitiço decente e sua capacidade de mana é um lixo, o que significa que um amador como ele não conseguiria acompanhar a primeira classe. Ruth sorri ao ouvir isso e diz a Zazan algo chocante. Ela revela que Oscar começou a estudar magia há cerca de 6 meses, e no momento em que Zazan escuta isso, seus olhos se arregalam de espanto. Ruth conta a Zazan, com orgulho, que Oscar tem um grande potencial e que, em alguns meses, pode ser ele quem fará os comentários que Zazan faz agora. Ruth se afasta, dizendo a Zazan que a eliminação de amadores é o motivo pelo qual o treinamento de campo é essencial, então ele não tem com o que se preocupar. Por outro lado, Lily está ocupada explicando as classificações de magia para Oscar. As classificações vão de aprendiz de magia a adepto de magia, mestre de magia, soberano da magia e santo da magia. Lily explica a ele que a maioria dos nobres já possui mana no nível de adepto de magia ou superior, graças ao treinamento desde a infância. Oscar sabe que o nível de adepto de magia é o rank geralmente convocado para a verdadeira subjugação de monstros. E se for apenas pela capacidade de mana, ele acha impressionante os alunos terem alcançado esse nível na idade atual. No entanto, Lily discorda, dizendo que na verdade ele é que é impressionante, porque alcançar o nível de aprendiz de magia em apenas 6 meses é algo inédito. Isso deixa Oscar pensando se isso também faz parte do seu talento. Ele ainda não quer admitir que é insanamente bom, e dá todo o crédito à sua mestra. Oscar então pergunta a Lily sobre sua relação com Levin, e Lily revela que a família de Levin é uma prestigiada casa de alta nobreza com uma longa história. Ela revela que as famílias ao redor os seguem em busca de proteção, e Oscar conclui que a família de Lily é uma delas. Lily diz a Oscar que Levin pode parecer um idiota, mas promete a ele que Levin vai protegê-los quando chegar a hora. No fundo, Oscar nem quer que ninguém o proteja, porque o que ele deseja é a experiência de combate. A semana do treinamento de campo finalmente chega, e os alunos estão reunidos no ponto de encontro. Ruth aparece com outro professor de tapa-olho, Eamon, para explicar tudo sobre o treinamento de campo. Ruth avisa que monstros de baixo escalão foram soltos na floresta, e a tarefa deles para o treinamento é sobreviver a uma noite ali. Ela diz que papéis mágicos foram distribuídos para cada líder de equipe, contendo uma barreira defensiva e um feitiço de sinalizador. Ela avisa que se estiverem em perigo, devem usar o papel. Os alunos ouvem isso e começam a sorrir, porque todos concluem que vai ser moleza. Logo em seguida, Ruth diz que o grupo que fizer isso será rebaixado da primeira classe, e o sorriso imediatamente desaparece de seus rostos. Vendo como o clima mudou na hora, Oscar percebe que continuar na primeira classe é bem importante para a nobreza. Levin assegura aos membros do grupo com confiança que, enquanto ele estiver lá, não haverá desistências, porque ele vai proteger a todos. Assim que estão prontos, Levin joga uma carga enorme em Oscar,
mandando ele carregar tudo. Lily tenta dizer a Levin que há bagagem demais, mas Oscar diz para ela não se preocupar, porque esse foi o acordo. Oscar carrega a bagagem humildemente, e Levin ri da cara dele, dizendo que gosta quando as pessoas sabem seu lugar, mas ainda avisa Oscar para não atrapalhá-lo. Um tempo depois, o mesmo Levin, que estava se gabando, já está ofegante de tanto que caminharam. No entanto, ele culpa o terreno, e quando Oscar tentou ajudá-lo a se levantar, ele o empurrou para o lado por causa de seu próprio ego. Depois desse incidente constrangedor, eles continuam a jornada, e Oscar deduz que eles não encontraram nenhum monstro porque a área é administrada pela academia. De repente, Oscar sente uma anormalidade de mana, e grita para Levin parar. No entanto, Levin grita de volta, perguntando a quem diabos ele acha que está dando ordens. Levin prossegue de forma teimosa, e acaba ativando um círculo mágico que afeta o espaço, igual ao da oficina de Isabelle. Num piscar de olhos, o espaço racha e os alunos entram em pânico. Até o teimoso Levin grita pela mamãe, mas Oscar permanece calmo enquanto manda os membros do grupo prepararem as varinhas porque eles estão prestes a ser transportados pelo círculo mágico. Depois que a poeira baixa, Lily percebe que eles foram teletransportados para outra floresta. Ela olha em volta com cuidado, e para seu horror, o lugar se revela como sendo o quinto cemitério. Os outros membros da equipe ficam chocados ao ouvir isso, porque esta área é reservada para o treinamento de veteranos. Outro cara questiona como eles chegaram a um lugar como este sendo meros calouros. Oscar se pergunta se o círculo mágico era uma armadilha armada por alguém. Ele nota que pode ser o mesmo grupo que o assassinou em sua vida passada. Já que esta situação pode ser considerada uma emergência, Oscar sugere usar o papel mágico para pedir ajuda. Porém, Levin, que se coroou como capitão, rasga o papel mágico de repente, deixando-os atônitos. Quando questionado por que fez isso, Levin declara confiantemente que Oscar está apenas exagerando a situação. Ele se gaba de que eles simplesmente pisaram num círculo de teletransporte que a academia se esqueceu de remover. Ele também garante que coisas assim acontecem o tempo todo, mas Oscar permanece cético sobre suas alegações. No entanto, Levin assegura a eles que esta é uma oportunidade para fazerem fama. Ele espera que concluir este treinamento com sucesso lhe dê alguma reputação e boas notas. Depois de se gabar, ele assume o controle com confiança, guiando a equipe para sua perdição desconhecida. Seus colegas idiotas concordam de forma ansiosa em segui-lo devido à sua reputação como herdeiro da nobre família Aldrich. Oscar não consegue acreditar no quão estúpidos eles são, enquanto Lily diz a ele para ficar perto dela para sua própria proteção. Ele não tem escolha a não ser segui-los, sabendo que logo eles podem se tornar comida de monstros. Alguns momentos depois, Oscar sente o perigo quando uma horda de feras emerge das sombras. Porém, em vez de ficar com medo, Levin fica empolgado ao vê-las. Oscar, por outro lado, fica um pouco apreensivo, mas mesmo assim se prepara para enfrentá-las. Isso porque ele estava ansioso para obter uma experiência de combate de verdade. Além disso, ele tem um feitiço que quer testar, então esta é uma ótima oportunidade. Infelizmente, antes que Oscar possa agir, Levin bloqueia o seu caminho e manda-o recuar. Ele afirma com arrogância que vai mostrar a Oscar como os nobres lutam e avisa que aquela batalha não é para plebeus. Oscar fica confuso e interroga-se sobre o que aquele pirralho quer dizer com a forma como os nobres lutam. Assim que as feras avançam, Levin saca da sua varinha mágica. Ele bate com ela no chão, confiante, para ativar a magia da concha de escudo de terra. O feitiço ergue uma rocha gigante à frente, separando-os das feras. Levin usa isso para ganhar tempo e ordena aos seus colegas que o apoiem. Um deles lança um feitiço de lança de vento enquanto o outro lança um de lança de água, e trabalham em equipa para bater a fera do outro lado da formação rochosa de Levin. Ao mesmo tempo, Oscar observa em silêncio enquanto eles trabalham em conjunto. Ele repara que Levin trata da defesa enquanto os outros se encarregam da magia ofensiva. Ele finalmente compreende que era isso que Levin se referia quando falava sobre a forma como os nobres lutam. No entanto, Oscar acha que é assim que todos os magos lutam, não apenas os nobres. Enquanto Oscar observa a luta, Levin e a sua equipa começam a ser dominados pelas feras. Uma das feras até escapa à defesa deles e avança em direção a Lily. Também passa por Levin, indo diretamente para Lily, mas felizmente Oscar intervém no momento exato. Ele usa o feitiço da lâmina de fogo e, com um único golpe, derrota a fera, salvando Lily. Depois, Lily agradece a Oscar por a ter salvo, e ao mesmo tempo reparam que Levin e a sua equipa também terminaram de lidar com as feras. Os outros rapazes estão completamente exaustos, exceto Levin, que apenas tratou de uma simples magia de defesa. Mais tarde naquela noite, o grupo decidiu acampar na floresta. Levin continua a rebaixar Oscar por ser um plebeu e menciona que ele tem sorte por ter visto como os nobres lutam.
Oscar dá-lhe corda e até os elogia pelos seus esforços combinados na magia defensiva. Ao ouvir isso, Levin fica desiludido com a reação medíocre de Oscar à sua suposta grandiosidade nobre. Sem que Levin saiba, magia combinada não é o que Oscar deseja. O que ele quer é ser uma potência por si só e usar magia individual, do tipo que seja mais poderosa do que a do mago que o matou na sua vida passada. Oscar também quer um poder que consiga perfurar os magos mais fortes, incluindo o diretor. Ele receia que a sua atual velocidade de treino seja demasiado lenta para lhe dar esse tipo de resultado. Pouco depois, Lily interrompe os pensamentos de Oscar para lhe oferecer uma chávena de café. Ela quer agradecer-lhe por a ter salvo, embora fosse ela quem o deveria estar a proteger. Oscar diz-lhe para não se preocupar e pergunta-lhe sobre a magia que ela usou durante a batalha. Ele quer saber por que alguns feitiços eram poderosos enquanto outros não tinham força nenhuma. Levin ouve isso e intromete-se rapidamente, explicando que a magia mais próxima de quem a lança é mais poderosa. Lily grita com ele para se afastar, uma vez que a pergunta era para ela. Levin recua, mas não sem antes atirar o habitual insulto de plebeu a Oscar. Lily então prossegue a explicar adequadamente a teoria da magia a Oscar. Ela explica que, assim que a magia deixa quem a lança, regressa à natureza sob a forma de mana. Oscar percebe que é por isso que a magia lançada desaparece no ar. Como é habitual, o seu cérebro começa a calcular outra teoria mágica. Como as fórmulas mágicas só se ativam quando a quantidade certa de mana é infundida nelas, Oscar questiona-se se a eficácia de um feitiço pode ser aumentada. Nesse momento, a sua linha de pensamento é interrompida quando Lily se queixa de que talvez tenha feito o café um pouco denso demais. Oscar então olha para sua própria chávena e, a partir das palavras dela, tem uma ideia. Lily tenta chamar a sua atenção, mas a mente de Oscar vagueia para sua nova teoria mágica sobre como aumentar a eficácia de um feitiço. Ele finalmente apercebe-se de que esta teoria é semelhante ao uso do Ki da espada. Em algum lugar da floresta, o professor Eamon observa Oscar e a sua equipa a partir de um círculo mágico. Afinal, toda aquela situação foi obra sua, e ele está impressionado por Levin ter lidado com o problema. Aparentemente, a família de Levin, os Aldrits, é famosa por ser a mais difícil de lidar. Como Levin é um obstáculo, Eamon decide subir a fasquia para o impedir de arruinar os seus planos. De volta ao acampamento principal, a professora Ruth vigia a turma enquanto acampam para a noite. Os alunos juntam-se, a tremer, enquanto Ruth faz a guarda. Depois de os observar durante o dia, ela fica impressionada por não terem desistido muitos do treino. Isso reforça a análise inicial dela de que a turma de estudantes deste ano é talentosa. Poucos momentos depois, Isabelle chega para trocar de turno com ela, e Ruth fica feliz por ser substituída. Enquanto isso, um burburinho irrompe entre os estudantes quando eles veem a famosa Isabelle. Ela então verifica os outros estudantes usando um círculo mágico e fica impressionada com o desempenho deles. Como de costume, Isabelle não gosta de ser babá de pessoas incompetentes, mas a primeira classe deste ano estava se saindo melhor do que ela esperava, especialmente Zazan, que passou pelo treinamento com facilidade. Há também uma garota de cabelos prateados da mesma classe que nunca tira os olhos do livro. Nesse momento, Isabelle percebe que Oscar e seu grupo não estão em lugar nenhum. Ruth explica que o sinal de transmissão deles está com problemas, então ela não tem novidades sobre eles. Ela então diz a Isabelle para pedir mais detalhes ao professor Eamon. No entanto, quando Ruth olha ao redor, não vê Eamon em lugar nenhum. De volta ao quinto cemitério, Levin e seu grupo se preparam para dormir enquanto um deles fica de vigia. Porém, Oscar ainda está perdido em pensamentos com suas teorias mágicas. Ele tenta descobrir como usar mana da mesma forma que os espadachins fortalecem seus corpos usando o Ki da espada. Basicamente, os espadachins circulam, condensam e amplificam o Ki da espada dentro do corpo. Antes que Oscar consiga terminar de desvendar sua nova teoria, uma súbita sensação de perigo o atinge. De repente, os dois garotos que estavam de vigia correm para fora dos arbustos, gritando para todos fugirem, mas Levin não os leva a sério. Achando que eles deviam estar fugindo de mais algumas bestas insignificantes, ele se prepara para lutar à maneira nobre novamente. No entanto, uma súbita explosão de chamas vindo de cima os deixa completamente chocados. Levin começa a questionar sua existência enquanto Lily percebe que é um vórtice de chamas. Após um momento de silêncio angustiante, um gigantesco dragão emerge da floresta. É neste exato momento que Levin e seu grupo percebem que podem ter tropeçado em algo muito pior do que esperavam. Levin se pergunta por que um dragão apareceria no que deveria ser um treinamento de iniciantes. Isso porque derrubar um dragão é uma tarefa restrita àqueles no nível de santo mágico. Oscar finalmente conclui que alguém está definitivamente mirando neles. Um dos membros do grupo diz a Levin para usar o papel mágico para pedir ajuda, mas ele os lembra de que o rasgou há uma eternidade. Como não tem outras opções disponíveis,
Oscar sugere lutar contra o dragão. Lily fica pasma ao ouvir isso e não consegue acreditar em uma proposta tão ridícula. No entanto, Oscar deixa claro que essa é a única maneira de sobreviverem. Ouvindo isso, os garotos ficam aliviados, especialmente por terem um imbatível nobre, Levin. Com sua magia defensiva, eles esperam resistir até que os professores percebam e venham em seu auxílio. Após um silêncio constrangedor, Levin subitamente bate sua varinha no chão. Ele lança uma magia de escudo do espírito da terra, criando um casulo de terra para si mesmo. Isso deixa todos chocados, especialmente seus lacaios que contavam com ele para sobreviver. Levin os chama de idiotas, lembrando-os de que seu mísero escudo jamais conseguiria segurar um dragão. Ele então avisa que planeja sobreviver sozinho. Nesse ponto, os garotos que contavam com a proteção dele entram em pânico. Porém, Lily decide confiar em Oscar e diz com confiança que eles precisam lutar como Oscar propôs. Ela então toma a iniciativa e ataca o dragão com estacas afiadas de terra. A princípio, os garotos ficam empolgados, esperando que o ataque de Lily tenha derrubado o dragão, mas a criatura sai do ataque sem um único arranhão. Isso faz com que percebam que precisam de pelo menos uma magia avançada para causar algum dano ao dragão. Recusando-se a desistir, Lily decide ser a isca e diz a Oscar para encontrar uma maneira de pedir ajuda. No entanto, Oscar ignora as instruções dela enquanto contempla seu próximo movimento. Ao mesmo tempo, um dos garotos lança vários feitiços mágicos enquanto treme feito vara verde. O outro cara desiste completamente, esperando que a morte chegue. Bem quando o dragão começa a preparar outro vórtice de fogo em sua boca, Oscar finalmente dá um passo à frente. Lily observa em silêncio, imaginando o que ele planeja fazer. Oscar nota que o dragão está reunindo mana do ar e usando isso como fonte de energia para alimentar suas chamas. Apesar da visão aterrorizante, Oscar permanece calmo e anseia por testar sua força contra a de um dragão. Desde os tempos antigos, os dragões têm sido considerados agentes do desastre. Eles podem absorver mana ilimitada da natureza para alimentar seu sopro desastroso. Mas a partir disso, Oscar elaborou uma de suas brilhantes teorias mágicas. Ele se pergunta o que aconteceria se condensasse e refinasse essa mana natural da mesma forma. Enquanto o dragão dispara suas chamas, o grupo de Oscar se prepara para encontrar seus ancestrais. Ao mesmo tempo, Levin treme dentro de seu casulo de terra esperando ser o único sobrevivente. Lily, por outro lado, teme pela vida de Oscar, mas ele permanece calmo diante do perigo. Quando a chama do dragão vai direto na direção dele, Oscar lança um poderoso feitiço de bala de fogo para contra-atacar. Felizmente, seu feitiço dissipa a chama do dragão e atinge em cheio a cabeça da fera, acabando com seu reinado de terror. Isso deixa Lily sem palavras, e ela cai de joelhos enquanto encara Oscar incrédula. Em outro lugar, Eamon assiste a toda a batalha de seu espelho mágico. Ele não consegue acreditar que Oscar, um calouro, conseguiu derrotar a porcaria de um dragão com um único golpe. Antes que possa descobrir o tipo de poder que Oscar possui, Eamon sente que alguém pode estar em seu encalço. Então ele decide encerrar por ali, mas não antes de jurar eliminar Oscar na próxima vez. Isso porque ele acredita que apenas aqueles de sangue nobre têm permissão para empunhar tal poder, e Oscar é apenas um reles plebeu. Enquanto isso, Oscar está satisfeito consigo mesmo pelo sucesso de sua teoria mágica. Ele havia aplicado os mesmos princípios do refinamento do que da espada no uso da mana, e funcionou perfeitamente. Ele sabe que essa ideia só foi possível por conta de sua identidade como um ex-espadachim. Pouco depois, os dois caras verificam o dragão para ter certeza de que ele está morto. Eles ainda acham difícil de acreditar que sobreviveram a uma provação dessas. Levin, que finalmente abre seu casulo de terra, também fica pasmo que um plebeu tenha derrotado um dragão. Ele não consegue acreditar que um nobre como ele foi protegido por um plebeu. Lily também está em choque enquanto tenta entender o que acabou de presenciar. De repente, Oscar cambaleia e cai no chão, e Lily corre para o seu lado para ver se ele está bem. Mas Oscar garante a ela que está apenas um pouco cansado por ter se esforçado demais. O feitiço que ele lançou era poderoso demais, e isso o esgotou. Ele conseguia sentir seu corpo inteiro queimando, como se fosse explodir a qualquer momento. Pouco tempo depois, o grupo se assusta novamente ao ouvir um som de farfalhar vindo da floresta. Lily se pergunta se outra fera poderosa os encontrou, mas acaba sendo Isabelle e seu golem gigante. Aparentemente, ela encontrou rastros de um círculo de teletransporte e decidiu segui-los. Isabelle então pergunta se eles estão bem, mas o grupo ainda está muito abalado para responder. Oscar a chama antes de desmaiar. Todos correm em sua direção enquanto Isabelle nota o cadáver do dragão. Ela percebe na mesma hora que seu aluno prodígio deve ter feito algo inacreditável novamente. Ela decide interrogar os alunos para saber de toda a história assim que retornarem à academia.
Enquanto o grupo se preocupa com Oscar, Levin teme a humilhação que está prestes a enfrentar quando voltarem. Quando o sol atinge o horizonte, o grupo se prepara para retornar à academia. Após sua recuperação, Oscar se encontra com o diretor Balsamis para lhe contar sobre sua aventura. Balsamis não consegue acreditar que Oscar foi atacado nas terras da academia. Ele percebe que a academia foi comprometida por magos das trevas que têm plebeus como alvo. Ele então elogia Oscar por sair vivo daquele ataque. Oscar diz a ele que sobreviveu porque decidiu se tornar mais forte. Ele conta animado para Balsamis que compreendeu o primeiro passo para ficar mais forte. No entanto, Balsamis aconselha Oscar a deixar a academia. Ele explica que a escola não é mais segura, já que esses extremistas malucos a infiltraram. Balsamis o aconselha a viver uma vida tranquila fora da academia, sem magia. Ele enfatiza que é a única maneira de Oscar sobreviver. Ao ouvir isso, Oscar pensa em sua vida passada e em quão infeliz ele era, apesar de todas as suas conquistas. Balsamis então o avisa que muitas pessoas vivem felizes sem magia. Ele também diz a Oscar que ele ainda pode encontrar a felicidade mesmo sem magia e o aconselha a não desperdiçar sua vida tão jovem. Enquanto ouve o conselho de Balsamis, Oscar se lembra de como ficou feliz ao praticar magia nesta vida com Isabelle. Não estando disposto a abrir mão disso, ele recusa confiantemente o conselho do diretor. Oscar se recusa firmemente a desistir depois de lutar tanto para chegar a esse ponto. Balsamis fica perplexo com a recusa, mas, como não tem planos de mudar de ideia, Oscar agradece a preocupação de Balsamis. Já que a pessoa que o persegue está dentro da academia, Oscar diz a Balsamis que tem uma ideia para atraí-la. Isso desperta o interesse de Balsamis, e ele pede a Oscar para lhe contar sobre o plano. Oscar então declara com ousadia que ele simplesmente será a isca e os arrancará das sombras. Balsamis fica chocado ao ouvir isso e pergunta a Oscar se ele não tem medo de morrer. Oscar, de forma ousada, avisa que não planeja se juntar aos seus ancestrais tão cedo. Sua resposta faz Balsamis rir como se Oscar tivesse acabado de contar uma piada engraçada ao nível de Kevin Hart. Oscar fica surpreso e se pergunta o que disse para fazer o velhote rir. Vendo o olhar confuso no rosto de Oscar, Balsamis pede desculpas rapidamente. Como Oscar está determinado a revidar, Balsamis decide apoiá-lo. Os dois então apertam as mãos para selar sua nova parceria. Depois disso, Balsamis diz a Oscar para arranjar uma nova varinha mágica. Oscar fica confuso, mas quando verifica sua varinha, percebe que ela está completamente danificada. Mais tarde, Oscar se aproxima de Isabelle, e ela lhe dá uma varinha temporária. Como ele planeja comprar uma nova, Isabelle lhe entrega outra varinha de iniciante. Oscar pergunta a ela se uma varinha é absolutamente necessária para os magos. Isabelle avisa que é muito difícil escrever apenas com os dedos. Para mostrar o que quer dizer, Isabelle mergulha o dedo na tinta e explica que a varinha é como um instrumento de escrita, e a mana é como a tinta. Basicamente, fórmulas mágicas podem ser desenhadas sem um instrumento de escrita, mas elas ficariam tortas. Isabelle também explica que, para criar uma magia perfeita e bela, deve-se investir em ferramentas de escrita. Após o seu encontro com Isabelle, Oscar sai para comprar uma varinha. Enquanto espera no portão da academia, ele encara atentamente sua velha varinha e não consegue acreditar que ela quebrou após apenas uma batalha. Ele se pergunta se a ferramenta não conseguiu suportar a mana que ele refinou durante a luta contra o dragão. Antes que Oscar possa terminar de processar seus pensamentos, a voz de Lily o interrompe. Ela se desculpa por fazê-lo esperar, e Oscar pede desculpas por fazê-lo acompanhá-lo no seu dia de folga. Lily garante que não se importa, já que ela também planejava comprar algo. Com isso, eles partem felizes para ajudar Oscar a comprar uma varinha. Poucos momentos depois, eles chegam à primeira loja, e Oscar fica maravilhado ao ver tantas varinhas diferentes. O lojista gaba-se com orgulho de sua coleção de varinhas. Ele então começa a mostrar uma das mais caras, cravejada de pedras preciosas. Ele até garante a Oscar que essa varinha em particular fará com que as pessoas o respeitem. Oscar se pergunta se essas joias têm um efeito especial próprio nos feitiços. No entanto, Lily o lembra baixinho de verificar o preço antes de fazer perguntas. O queixo de Oscar cai ao ver o preço absurdo da varinha mágica. Lily então sugere que eles procurem em outras lojas, já que esta está acima do orçamento. No entanto, a loja seguinte é ainda mais cara do que a anterior, fazendo com que eles fujam. Depois de fugirem de mais algumas lojas, Oscar e Lily finalmente desistem. Depois de correrem o dia todo, Oscar finalmente percebe que varinhas mágicas são caras e que ele está quebrado demais para pagar por qualquer coisa decente. Lily explica que elas são caras porque muitos magos são de famílias nobres, e os nobres se concentram principalmente em manter suas aparências orgulhosas. Oscar se desculpa por tomar o tempo de Lily e avisa que continuará procurando sozinho, mas Lily se recusa a ir embora e promete com entusiasmo ficar até Oscar encontrar uma varinha.
Eles continuam a busca, e Oscar se depara com uma loja de varinhas mágicas. Mas outro lojista de repente os avisa para não entrarem na loja. Quando Oscar pergunta o motivo, ele explica que o dono da loja é louco e força os clientes a comprarem o que não querem. Oscar encara a loja por um momento e, apesar do aviso, ainda decide conferir. Lily tenta impedi-lo e avisa que eles podem não conseguir sair da loja até que comprem alguma coisa. No entanto, Oscar se recusa a ouvir o conselho dela e abre a porta alegremente. Ele aponta que a loja faliu, e então deve ser legítima. Ao entrarem, eles se deparam com um espaço sombrio e assustador que dá arrepios em Lily. Logo notam um fabricante de varinhas chamado Rod entalhando ali perto, e sem olhar para eles, ele pergunta se estão só olhando ou comprando. Oscar diz a ele que quer comprar uma varinha nova. Rod larga suas ferramentas e questiona por que escolheram a loja dele entre todas as outras lojas decentes. Em seguida, ele se vira para encará-los com sua faca de trinchar ainda nas mãos. Mas, apesar de seu visual durão, Oscar continua calmo. Após uma breve troca de olhares, Rod de repente se torna hostil. Ele atira a faca em Oscar enquanto grita com ele por zombar de seu negócio. Oscar desvia da faca rapidamente, enquanto Lily fica completamente sem palavras. Oscar então avisa Rod que não veio para brincar, mas isso só o enfurece, e ele declara que não vende varinhas para espadachins. Oscar fica surpreso ao ouvir isso, enquanto Lily, convencida de que esse cara é suspeito, tenta fazer Oscar sair da loja. Mas, para sua surpresa, Oscar declara animado que vai ficar, pois acha Rod bastante interessante. Lily mal consegue acreditar que Oscar realmente planeja escolher uma varinha dessa loja esquisita. Até mesmo Rod, que estava tentando se fazer de durão, fica pasmo com a atitude de Oscar. Oscar então pergunta por que Rod acha que ele é um espadachim. Rod analisa Oscar cuidadosamente por um momento, da cabeça aos pés. Depois disso, ele explica que é porque Oscar se inclina mais para a direita, o que basicamente significa que ele carrega algo pesado do lado esquerdo. Rod diz a ele que esse é um sinal óbvio de alguém que carrega uma espada. Oscar fica impressionado com a precisão da análise de Rod. Lily, por outro lado, protesta dizendo que Oscar não é um espadachim, mas Oscar estende a mão para mantê-la atrás de si. Ele acha incrível que Rod o tenha decifrado em um instante. Após um breve silêncio, Oscar explica a Rod que acabou de começar a aprender magia. Rod fica chocado ao saber que ele está treinando há apenas 6 meses. Oscar então explica que sua postura é porque seu pai o treinou intensamente para se tornar um espadachim. Portanto, os efeitos de seus hábitos daquela época ainda estão presentes. Lily o apoia e garante a Rod que Oscar é, de fato, um estudante da academia de magia como ela. Rod então pergunta a Oscar por que ele precisa de uma varinha nova, e Oscar responde que sua antiga varinha foi destruída. Ele mostra a varinha quebrada a Rod, e após verificá-la, Rod o avisa que a varinha agora é completamente inútil. Após uma observação mais atenta, ele explica que o círculo mágico dentro da varinha foi estilhaçado. Isso porque muita mana foi despejada na varinha. Oscar não entende o que ele quer dizer, então Rod explica em detalhes. Ele explica que varinhas maiores podem armazenar mais mana, mas seu tamanho as torna difíceis de manusear. As varinhas grandes também exigem um controle preciso de mana, o que torna as coisas ainda mais difíceis. Rod continua explicando que esse tipo de varinha simples é perfeita para iniciantes devido ao seu tamanho pequeno, o que a torna mais fácil de manusear. Ele então lembra a Oscar que os professores da academia de magia usam varinhas maiores e mais complexas devido ao seu nível em magia. Com a explicação de Rod, Oscar fica maravilhado que a varinha de iniciante não conseguiu suportar sua mais nova teoria mágica. Ele então pede a Rod que recomende uma varinha que combine com ele, mas Rod avisa Oscar que ainda não decidiu se vai lhe vender alguma coisa. Oscar e Lily ficam surpresos ao ouvir isso, pois achavam que ele já tinha simpatizado com eles. Rod então aponta para seu mostruário de varinhas e ordena que Oscar escolha a melhor. Ele revela que vai vender uma para ele se ficar satisfeito com a escolha de Oscar. Oscar então começa a examinar o mostruário, enquanto Lily prende a respiração. Sua ansiedade aumenta porque ela sabe que o valor de uma varinha é determinado pelo seu tamanho e pelo material de que é feita. Basicamente, varinhas mágicas com materiais raros são muito caras porque têm uma maior afinidade com mana. Nesse momento, uma varinha mágica na prateleira superior do mostruário chama a atenção de Lily. Depois de estudá-la cuidadosamente, ela percebe que é feita de uma madeira preciosa chamada madeira de agonome. Lily sabe que o preço dessa varinha é suficiente para alguém viver confortavelmente com luxo por um ano inteiro. Ela reza silenciosamente para que Oscar note a varinha, mas suas preces não são atendidas. Como sempre, tudo com Oscar é loucura enquanto seus olhos pousam na varinha mais comum da loja. Ele pega a varinha e a balança como se tivesse acabado de ganhar na loteria e declara com orgulho que vai ficar com ela. Lily fica sem palavras, e Rod fica chocado com a escolha dele.
Lily aponta às pressas para a varinha mais cara e implora para que ele mude de ideia. Porém, Oscar a avisa de que lhe pediram para escolher uma varinha boa, não a mais cara. Lily fica confusa, perguntando-se o que ele quer dizer com um bom cajado. Rod então pergunta por que ele escolheu logo aquela. Oscar responde que a escolheu simplesmente por causa de uma sensação calorosa. Rod diz que é apenas uma varinha velha e surrada, mas Oscar ressalta que ela ainda está inteira, apesar de antiga. Ele explica que a coisa mais aterrorizante no campo de batalha é uma arma quebrar no meio da luta. Oscar destaca que a função da varinha não foi comprometida, apesar de estar acabada por fora. Ele acrescenta ainda que a varinha parecia ter sido feita pensando nas necessidades do usuário. Rod fica impressionado com as palavras de Oscar e se afasta em silêncio, deixando-os confusos. Antes de ele sair, Oscar pergunta se ele planeja lhe vender a varinha, mas Rod diz que ela não está à venda. Ele explica que a fez para o filho dele há muito tempo. Oscar e Lily ficam surpresos com essa revelação, e Lily se pergunta por que ela estava em exibição se não está à venda. Rod revela que é porque o dono quebrou antes da varinha. No entanto, ele se recusa a entrar em mais detalhes sobre a morte de seu filho. Ele apenas diz a Oscar que a varinha é velha demais e não pode mais ser considerada boa. Em seguida, ele volta silenciosamente para sua bancada, enquanto Lily decide que é hora de ir embora. Ela promete ficar com Oscar até ele encontrar um lugar para comprar uma varinha boa. Oscar fica um pouco decepcionado por Rod não ter lhe vendido uma, pois a interação deles foi bem interessante. Mas, bem quando eles se viram para sair da loja, Rod os chama de volta, deixando Oscar surpreso. Ele diz para Oscar esperar enquanto ele pega uma varinha que combine com ele. Lily e Oscar ficam animados ao ouvir isso, pois todo o esforço deles finalmente valeu a pena. Assim que Rod sai para pegar a varinha, Lily dá um suspiro de alívio. Ela estava muito nervosa desde o momento em que entraram na loja. Oscar pede desculpas por incomodá-la e pergunta se ela está curiosa sobre o tipo de varinha que Rod planeja lhe dar. Infelizmente, os nervos de Lily ainda estão se acalmando, e ela não está nem um pouco animada com essa aventura. No entanto, ela consegue perceber que Oscar está claramente gostando de tudo isso. De repente, Eamon chega à loja e fica atordoado ao vê-los ali. Oscar e Lily também se surpreendem ao vê-lo, e ele questiona o que estão fazendo ali. Um silêncio constrangedor toma conta do lugar enquanto Eamon aperta seu chicote, como se preparasse para um confronto. Oscar o encara diretamente sem piscar, enquanto uma Lily totalmente alheia pergunta alegremente se Eamon veio comprar uma varinha. Eamon dá uma resposta vaga bem na hora em que Rod retorna e o cumprimenta com alegria. Eamon reconhece Rod antes de sair apressado da loja, como se estivesse sendo perseguido por cobradores de dívidas. Ele diz a Rod que volta depois, já que Rod está ocupado atendendo os clientes. Lily corre lá fora para se despedir, mas Eamon já se distanciou bastante. Lily fica preocupada de eles terem atrapalhado os negócios do professor com Rod. Durante toda a interação, Oscar permanece calmo e calado. Alguns segundos depois, Rod limpa a varinha mágica e a entrega a Oscar como sua nova companheira. Os olhos de Oscar brilham de alegria enquanto ele examina a varinha mágica, que não é nada bonita. Lily reconhece que a varinha foi esculpida a partir de uma árvore preciosa, conhecida como a Árvore da Origem. Aparentemente, essa grande árvore é uma árvore gigante encontrada em uma certa nação insular. Ela cresce em qualquer clima, e não importa quão severo seja o ambiente, seu tronco nunca murcha ou apodrece, e suas folhas permanecem sempre radiantes, enquanto seus galhos se renovam em ciclos após várias décadas. Lily fica chocada ao ver uma varinha feita de um galho da Árvore da Origem, pois ela é conhecida como o melhor material e considerada um tesouro raro. Rod fica impressionado por Lily saber das coisas e a informa que a varinha pode suportar uma quantidade absurda de mana. De todas as inúmeras vantagens dessa varinha, essa é a única que desperta o interesse de Oscar. Mas antes que ele possa comemorar, Lily o lembra de como eles fugiram de várias lojas por causa do orçamento miserável que tem. A empolgação de Oscar desaparece imediatamente assim que ele se lembra disso. Mesmo assim, Rod lhe entrega a varinha, dizendo que ela não está à venda. Ele explica que ela foi criada como um presente para seu falecido filho. Ele planejava entregá-la após o seu retorno das linhas de frente, mas o garoto não sobreviveu. Oscar pega a varinha com o maior cuidado, como se fosse um ovo frágil, enquanto Rod volta para sua bancada. Ele garante a eles que não precisa de pagamento pela varinha. Quando eles ficam em silêncio, Rod se repete com firmeza, dizendo que não tem a menor intenção de vender uma varinha diferente para Oscar. Ele explica que é porque nenhuma outra varinha em sua loja serve para o Oscar. Convencido, Oscar segura firmemente seu novo equipamento e agradece humildemente a Rod pelo presente. Rod o dispensa rapidamente e diz para ele testar a varinha. Oscar então segura a varinha corretamente enquanto fecha os olhos para canalizar mana nela. Rod observa atentamente enquanto Oscar se conecta com sua varinha. Ao mesmo tempo,
Oscar sente uma sensação estranha enquanto injeta a mana na varinha. Mesmo sendo a primeira vez que usa a varinha, essa sensação faz com que ele sinta que já a impunha há muito tempo. No momento em que Oscar termina, Rod grita para que eles saiam de sua loja rapidamente. Ele alega que precisa abrir a loja para clientes de verdade que pagam. Antes de sair, Oscar decide perguntar sobre a aparência do Eamon. Ele pergunta a Rod se Eamon vai frequentemente à loja. Alguns dias depois, os colegas de Oscar encaram ele e Lily enquanto fofocam sobre o encontro deles no 5º cemitério. A escola já havia atribuído o acidente a uma falha no círculo de teletransporte. Todos ficam maravilhados que Oscar e seu grupo voltaram inteiros. Eles até fofocam sobre como Levin agiu como um verdadeiro covarde e rangem os dentes, detonando por ser um fracote. De repente, o estalo de um chicote ecoa, fazendo a turma ficar em silêncio com a chegada do Eamon. Ele então os repreende por ignorarem sua estimada presença e por cochicharem durante a aula. Aterrorizados, todos os alunos pedem desculpas em uníssono enquanto Oscar encara o professor calmamente. Rod havia dito a ele que Eamon era o capitão do esquadrão de seu falecido filho. Aparentemente, Eamon estava no campo de batalha quando o filho de Rod morreu, e foi ele quem deu a notícia a Rod. Após a morte do garoto, Eamon trouxe de volta a velha varinha como uma lembrança para Rod. Lily ficou muito emocionada quando ouviu a história. Rod até elogiou Eamon por ser um cara bom, e contou a eles como Eamon era gentil com seu filho plebeu, apesar de ele próprio ser um nobre. Os olhos de Oscar se arregalaram ao ouvir isso e ele apontou que o filho de Rod devia ser muito mais incrível na magia do que os nobres, já que sua varinha parecia tão gasta. Rod ficou chocado ao ouvir isso e se perguntou como Oscar sabia que seu filho era um mago excepcional. Depois de ouvir a história do Rod, Oscar finalmente obteve a resposta que estava procurando. Ele também nota que Eamon era um dos professores responsáveis pelo treinamento de campo, o que o torna um suspeito. Depois de pensar muito, Oscar finalmente conclui que Eamon é definitivamente o mentor por trás do atentado contra sua vida. Oscar mantém a calma e, como Eamon ainda não percebeu que seu disfarce foi descoberto, ele decide usar isso como a chance para atacar primeiro. Mais tarde, Eamon entra em contato com sua organização através de um círculo mágico de comunicação. A voz sinistra elogia Eamon por ter concluído com sucesso sua missão no campo de batalha. Eles o parabenizam por ter feito um trabalho excepcional e por superar as expectativas deles. A voz também o lembra que esperam que ele alcance o mesmo resultado na academia de magia. Eamon fica visivelmente incomodado enquanto responde que fará o que é esperado. Como se sentisse sua hesitação, a voz pergunta se a missão na escola é mais difícil do que no campo de batalha. Amen responde apressadamente que não, e a voz o avisa que eles precisam de resultados rápidos. Após o fim da transmissão, Amen continua no mesmo lugar, claramente preocupado. Enquanto isso, na sala do diretor, Oscar revela suas descobertas ao diretor. Balsamis fica em choque ao saber que Eamon era quem estava por trás do ataque. Ele acha difícil de acreditar porque Eamon é considerado um herói capaz de arriscar a própria vida por seus camaradas. Oscar diz a Balsamis que conhece os atos heróicos de Eamon, mas tem certeza de que ele é o culpado. Vendo quão determinado Oscar está, Balsamis decide confiar em sua palavra. No entanto, ele avisa Oscar que não pode fazer nenhum movimento sem provas concretas. Oscar declara calmamente que ele mesmo será a prova. Balsamis fica confuso ao ouvir isso, mas Oscar explica que vai usar a si mesmo como isca para que Eamon ataque como fez durante o treinamento. Ele quer criar uma situação com poucas testemunhas para atrair Eamon a atacar novamente. Oscar tem certeza de que Eamon não deixará passar uma oportunidade dessas de ir atrás dele. Enquanto Balsamis considera a ideia por um momento, seus olhos recaem sobre um bilhete em sua mesa. O bilhete detalha uma missão de escolta para a Princesa Imperial, então é a oportunidade perfeita para armar uma armadilha como Oscar sugeriu. Aparentemente, a Princesa Imperial, Ariel, deveria se matricular na primeira classe. No entanto, a matrícula dela foi adiada devido a uma reação da magia hereditária passada por gerações da família real. Durante a aula, Ruth conta à turma sobre a situação de Ariel e anuncia a missão de escoltar Ariel de volta à escola. Basicamente, um grupo será enviado à capital imperial para trazê-la de volta à escola. Ruth reuniu os alunos mais excepcionais da primeira classe para a missão, incluindo Oscar, Azan e a garota quieta que não faz nada além de enfiar a cara em um livro o dia todo. Oscar nota que essa missão é realmente perfeita para atrair Eamon e fazê-lo de alvo. Após explicar a missão, Ruth pergunta se eles têm alguma dúvida, e Zaza levanta a mão. Como de costume, ele decide implicar com seu plebeu favorito, Oscar. Já que todos na missão são considerados excepcionalmente talentosos, Azan pergunta a Ruth se o poder de Oscar se iguala ao deles. Para o choque dele, Ruth responde que sim e ainda acrescenta que o poder de Oscar até superou o da turma, com base em seu desempenho no treinamento de campo.
Zazan fica chocado e confuso ao ouvir isso, enquanto a garota devoradora de livros não mostra nenhuma reação. Apesar da avaliação de Roots, Azan se recusa a aceitar isso. Ele afirma com ousadia que Oscar mal está no nível de aprendiz de mana e, pelo que notou, ele não consegue nem usar magia básica. Oscar permanece calmo enquanto ouve Zazan detoná-lo. Como um pirralho ciumentos, Azan reclama que não entende por que todos elogiam Oscar, apesar do seu talento medíocre. Ele viu Isabelle e o diretor elogiarem Oscar. Agora Ruth também se juntou a eles. Zazan se recusa a aceitar isso, especialmente com as notas recentes do treinamento de campo, onde Oscar superou a todos. Frustrado com tudo isso, Azan desafia Oscar com raiva para um duelo, dizendo para mostrar esse tal poder que tem deixado todos loucos. Oscar é pego de surpresa pelo desafio, porque ele só estava tentando cuidar da própria vida. Ruth fica frustrada com a possibilidade de a missão para escoltar a princesa ser arruinada com a equipe agindo como pirralhos mimados. Para garantir que nada atrapalhe o espírito de equipe, Ruth concorda com o duelo e anuncia que o perdedor será removido da missão de escolta. Sem hesitar, Azan aceita o duelo, enquanto Oscar permanece no fundo, como um personagem secundário. Antes que possa entender o que está acontecendo, Oscar se vê no campo de batalha em uma luta que nem sequer consentiu. Enquanto encara o seu cajado, Oscar se pergunta como diabos as coisas chegaram a esse ponto. Enquanto ele ainda questiona a própria existência, Azan se prepara ansiosamente para exibir a sua superioridade como nobre. No momento em que ergue a varinhas, Azan lança um feitiço que invoca enormes estacas de gelo sobre Oscar. Ele então grita para Oscar se preparar para enfrentar a sua fúria. Ao mesmo tempo, Oscar decide encarar essa luta de frente, sabendo que tem problemas maiores para resolver. Além disso, perder o duelo não é uma opção devido ao seu plano de atrair Eamon na missão de escolta. Após organizar os pensamentos, Oscar finalmente aceita o desafio de Zazan. Apesar de ser elogiado por todos como um gênio talentoso da casa de Lozes, Azan luta com um complexo de inferioridade que ninguém conhece. Ele é um perfeccionista que nunca está satisfeito. Mesmo que todos o elogiem, Azan nunca está satisfeito com as próprias habilidades. Aparentemente, entre as famílias especializadas em magia de gelo, a casa de Lozes é considerada a linhagem mais forte. No entanto, em comparação ao seu irmão perfeitos, Azan se sente insignificante. Zazan não tinha um talento inato para a magia enquanto crescia, então ele trabalhou o dobro que os outros. Ele queria muito corresponder às expectativas de todos ao seu redor e alcançar o seu irmão. Mais do que qualquer coisa, Azan desafiou Oscar porque queria ser um mago digno do nobre nome da família de Lozes. Pouco depois, Zazan libera sua poderosa magia de lanças de gelo, mas Oscar desvia delas rapidamente. Zazan o elogia por se esquivar dos ataques e decide aumentar o nível. Ele usa o feitiço de grande congelamento para prender Oscar, impossibilitando que ele se mova. A mão e a varinha de Oscar congelam, e ele consegue lançar um feitiço de fogo, libertando-se do feitiço de congelamento de Zazan. Zazan fica perplexo por Oscar ter dissipado sua magia em tão pouco tempo. Os dois então se encaram intensamente, enquanto esperam que o outro faça o próximo movimento. Enquanto isso, Ruth observa a partida de longe, enquanto a garota devoradora de livros senta em um canto, desinteressada na demonstração descarada de masculinidade tóxica. À medida que a luta continua, Ruth fica impressionada que Oscar rompeu o gelo de Zazan ao se cercar de chamas. Ela nota que os movimentos dele parecem com os de alguém acostumado a batalhas. No entanto, após a sua observação, ela acredita que a capacidade de mana de Zazan seja maior do que a de Oscar. Portanto, Oscar ser dominado pela força bruta de Zazan é apenas uma questão de tempo. Exatamente como ela previu, Oscar logo é cercado pelas lanças de gelo de Zazan. Crente de que a vitória já está garantida, Azan elogia Oscar com arrogância por ter um talento excepcional para um plebeu, mas ainda acredita que isso não é nada comparado a todos os seus anos de prática e experiência. Zazan então conjura outra poderosa magia de lança de gelo enquanto se prepara para acabar com Oscar e provar sua superioridade. De repente, acontece algo tão bizarro que até a garota devoradora de livros, que nunca tira os olhos da leitura, levanta a cabeça do seu precioso livro. Ruth encara em choque enquanto Oscar se levanta do chão envolto em mana. Oscar então pede desculpas por fazer Zazan esperar, como se estivesse apenas se aquecendo o tempo todo. Ele explica que estava levando o tempo que precisava para se preparar, e isso deixa Zazan confuso. Oscar avisa Zazan com confiança que está prestes a partir para a ofensiva, mas Zazan diz que já é tarde demais para qualquer showzinho. Ele então desfere seu golpe final, uma poderosa prisão de selo de gelo para prender Oscar. Isso pega Oscar de surpresa, pois ele nem viu o ataque chegando. Oscar percebe que o movimento devia estar escondido no ataque anterior de lança de gelo do Zazan. No entanto, ele continua calmo, pois seu refinamento de mana já está completo, e a pequena prisão de gelo de Zazan não passa de brincadeira de criança para ele agora.
Ele tem certeza de que sua nova varinha mágica pode suportar o mesmo movimento que derrubou o dragão durante o treinamento de campo. Quando Zazan tenta prendê-lo na prisão de gelo, Oscar usa o feitiço da lâmina de fogo para destruir completamente a prisão de selo de gelo com um único golpe. Zazan fica em choque ao ver que seu golpe supremo foi neutralizado. Ruth também fica perplexa, e a garota devoradora de livros parece finalmente prestar atenção na luta. Oscar, por outro lado, está em êxtase por ver que sua magia está fluindo exatamente como ele imaginou. O fluxo de mana deixa seu corpo leve, e seus feitiços se manifestam perfeitamente, sem falhas ou atrasos. Oscar acha tudo isso emocionante, enquanto Zaza não está tendo seu melhor dia ao ver o feitiço de Oscar despedaçar sua defesa. Ele não consegue acreditar que um plebeu destruiu seu feitiço defensivo com tanta facilidade. Bem quando ele está prestes a xingar como de costume, Oscar se aproxima dele. Ao ver Oscar se aproximando, Asa não consegue evitar de pensar no seu irmão mais velho. Naquela época, tudo que Zazan queria era ser igual ao irmão. Contudo, o irmão sempre acreditou que Zazan o superestimava. Ele nunca se considerou extraordinário, insistindo que havia inúmeras pessoas no mundo que o fariam parecer insignificante em comparação. Agora, observando Oscar parado diante deles, Azan finalmente entende o que seu irmão quis dizer. Enfim, Oscar reduz a distância entre eles, e bem quando levanta a varinha para atacar, Ruth declara o fim do duelo. Declarando que o vencedor já foi decidido, ela encerra a partida enquanto Zazan se rende silenciosamente, encarando a varinha apontada direto para o seu peito. Em outro lugar, Levin tem um ataque de raiva, questionando a própria existência. Depois do treinamento de campo, seus atos de covardia se espalharam pela escola inteira, e todos falam mal dele pelas costas. Levin está farto dos olhares hostis que recebe de todos, e ele culpa Oscar por essa humilhação. Uma batida repentina na porta chama sua atenção, e Levin abre a porta irritado, gritando a plenos pulmões. Ele fica em choque ao ver o professor Eamon do outro lado da porta. No dia seguinte, quando Zaza entra na sala de aula, seus olhos se encontram com os de Oscar, e eles se encaram por um tempo. Depois do duelo, Azan disse a Oscar que o invejava. Ele não conseguia aceitar que seus anos de prática tinham virado pó por causa do talento do Oscar. Oscar lhe estendeu a mão para ajudá-lo a levantar, mas Azan a rejeitou. Ele então prometeu corajosamente que iria superar Oscar, não importasse quanto tempo levasse. Embora Oscar tenha aceitado o desafio, ele também planeja continuar avançando até que seu suposto talento fique fora do alcance de qualquer um. Agora que sua vaga na missão de escolta estava garantida, Oscar aguarda ansioso para lidar com Eamon no dia seguinte. Mais tarde, durante a aula, Ruth anuncia que fará mais uma sessão de medição de mana. Nesse instante, Levin entra na sala de aula parecendo mais calmo e com o braço direito enfaixado. Ruth avisa que ele está atrasado para a aula, mas Levin a ignora completamente. Ele vai direto para sua cadeira, ignorando todas as conversas paralelas e zombarias dos alunos. Ele faz uma breve pausa ao ver Oscar, mas depois se senta em silêncio, ignorando. Oscar sente que há algo errado e se pergunta o que aconteceu com o braço do Levin. Poucos instantes depois, Ruth grita para a turma calar a boca enquanto dá andamento à medição de mana. Depois da aula, Lily elogia Oscar por aumentar sua capacidade de mana em tão pouco tempo. Oscar diz que é graças à sua nova varinha, que agora parece fazer parte dele mesmo. Lily se pergunta se também deveria comprar uma varinha nova na loja do Rod. De repente, Levin o impede, chamando a atenção de alguns alunos próximos que continuam zombando dele pelas costas. Em vez de começar uma briga, Levin pede sem rodeios a Oscar para ensiná-lo a ficar mais forte. Pego de surpresa, Oscar pergunta o que exatamente ele quer dizer com isso. Irritado, Levin manda ele parar de se fazer de desentendido e revela que já sabe o segredo de Oscar. A declaração imediatamente deixa Oscar tenso, fazendo-se perguntar o que Levin poderia saber sobre ele. Pouco tempo depois, Oscar segue Levin até os campos de treinamento, surpreso ao ver que Levin havia até reservado o local para o encontro noturno deles. Querendo respostas, Oscar pergunta de qual segredo Levin está falando, mas Levin o acusa de fingir não saber de nada. Levin então afirma que o poder que Oscar usou para derrotar o dragão foi concedido a ele por outra pessoa. A essa altura, Oscar está mais confuso do que nunca, imaginando que tipo de absurdo Levin está dizendo. Isso enfurece Levin ainda mais, pois ele acredita que Oscar está tentando brincar com sua inteligência nobre. Ele então começa a gritar, lamentando que todos o tratam como um tolo. De repente, as ataduras de Levin se rasgam enquanto suas mãos incham, revelando que um de seus braços se transformou em um braço monstruoso com espinhos. Essa reviravolta repentina deixa Oscar completamente perplexo enquanto observa o braço de Levin se transformar em outra coisa. Até mesmo Levin fica confuso com a transformação, já que ele provavelmente pulou a leitura dos termos e condições assim como eu. Oscar rapidamente verifica como ele está,
mas Levin não tem ideia do que está acontecendo consigo mesmo. Como provavelmente lhe prometeram alguma transformação no nível do Homem de Ferro, Levin reclama que não foi isso que ele pediu. Infelizmente, o braço robótico que ele encomendou na Temu continua a se transformar, causando-lhe uma dor imensa. Ao mesmo tempo, vários espinhos emergem do chão, quase espetando Oscar como um frango assado. Felizmente, ele desvia rapidamente dos espinhos enquanto observa Levin com atenção. Oscar nota que Levin está se movendo como alguém sob o controle de alguma coisa. Lembrando que Levin disse algo sobre receber poder, Oscar finalmente descobre quem pode ser o mandante por trás disso. Enquanto isso, Levin continua a lamentar sobre sua vida patética e se recusa a aceitar que errou durante o treinamento de campo. Ele não acredita que tenha feito algo de errado ao querer sobreviver por conta própria. Como se finalmente sentisse o peso do que fez aos membros de seu grupo, Levin revela que realmente queria proteger a todos, se ao menos tivesse o poder para isso. Enquanto ele está distraído, Oscar aproveita a oportunidade para avançar. Levin tenta acertá-lo com seu braço horrendo, mas Oscar desvia do golpe facilmente. Antes que Levin possa fazer outro movimento, Oscar o apaga com um golpe por trás antes de deitá-lo gentilmente no chão. Depois, ele esbraveja com Eamon por usar um cara inocente como um peão em seus jogos. Oscar sabe que Eamon deve estar assistindo a tudo de perto, então o chama para mostrar as caras. Assim que Oscar nota corvos rodopiando acima dele, Eamon surge no meio deles. Com seu chicote na mão, ele repreende Oscar audaciosamente por ser um plebeu insolente. Eamon paira no ar como se estivesse flutuando sobre uma fenda no céu enquanto corvos o cercam. Ele então narra como planeja tecer a história para a academia após acabar com Oscar. Eamon planeja relatar que Oscar e Levin estavam treinando quando um deles perdeu o controle, resultando em um acidente fatal. Ignorando suas histórias chatas, Oscar imediatamente o ataca com magia de fogo. Mas Eamon a dissipa sem esforço, como se controlasse o fogo durante um passeio. Irritado com a pequena inconveniência do fogo, Eamon ameaça fazer Oscar se ajoelhar. Com isso, ele invoca vários familiares lobos, e eles avançam para atacar Oscar. Enquanto luta contra eles, a mente de Oscar se desvia para sua conversa com o diretor. Balsamiz o havia avisado que Eamon possui uma poderosa magia de controle de familiares. Ele os controla esculpindo fórmulas mágicas em cadáveres de monstros para manipulá-los como marionetes. Infelizmente, ele só pode controlar um número limitado de familiares. Balsamiz havia revelado que a única maneira de lidar com os familiares é ignorar Eamon e priorizar a destruição dos familiares. Balsamiz também avisou Oscar para ficar atento porque Eamon pode ter outros truques na manga, já que ele está no nível de um santo mágico. Mesmo que Balsamiz o tenha avisado severamente para não enfrentar Eamon sozinho, Oscar não tinha escolha. Seu plano original era traçar uma estratégia adequada com Balsamiz durante a missão de escolta, mas ele nunca esperou que Eamon fosse agir tão cedo. Agora que um estudante inocente foi arrastado para o conflito, Oscar não tem a intenção de recuar. Enquanto ele luta contra os familiares lobos, os gritos agonizantes de Levin ecoam na mente de Oscar. Alimentado por essa memória, Oscar rende os dentes e libera um poderoso feitiço de fogo, finalmente destruindo os familiares lobos. Pela expressão no rosto de Oscar, Eamon pode perceber imediatamente que ele está furioso e pergunta o porquê. Ele se pergunta se Oscar está lutando com tanta força por causa de Levin. Oscar admite que está furioso por causa de Levin, mas Eamon apenas ri em resposta. Ele lembra a Oscar que os dois dificilmente são amigos, já que se uniram apenas uma vez durante o treinamento de campo. Mas para Oscar, apenas isso já é motivo suficiente para se sentir responsável pela vida de Levin. Eamon então lhe diz que Levin não sente o mesmo. Ele revela que Levin buscou mais poder apenas para se vingar de Oscar. Segundo Eamon, Levin vê Oscar como nada mais do que um inimigo e um reles plebeu. Apesar da óbvia tentativa de provocá-lo, Oscar se recusa a hesitar, deixando Eamon confuso. Oscar calmamente diz que não se importa com a forma como Levin o vê. Ao se preparar para atacar mais uma vez, Oscar declara que Levin fez suas escolhas porque queria força para se tornar mais poderoso. Então, com determinação inabalável, ele afirma que nunca poderá perdoar Eamon por explorar a vulnerabilidade de Levin. Infelizmente, antes que Oscar possa lançar seu feitiço de fogo novamente, sua fórmula mágica se estilhaça em pedaços, deixando-o confuso. Ele logo percebe que não consegue construir fórmulas mágicas corretamente. Quando os pés de Eamon finalmente tocam o chão, ele declara que sua organização não pode permitir que plebeus talentosos existam. Ele então revela que fez preparativos perfeitos sabendo que Oscar tem um talento excepcional para a magia. Enquanto as fórmulas mágicas de Oscar continuam falhando, Eamon invoca seu gigantesco elefante familiar. Oscar observa a cena com cuidado e finalmente percebe que os familiares de Eamon estavam absorvendo sua mana o tempo todo e interferindo em sua magia.
Apesar da situação complicada, Oscar permanece calmo e avisa Eamon de que veio preparado. Mas Eamon acredita que bloqueou todas as rotas de fuga ao invocar mais de seus ferozes lobos familiares. Mesmo que a formação o impeça de desenhar fórmulas mágicas como Oscar, Eamon sente que está em vantagem. Ele revela com orgulho que as fórmulas mágicas cravadas em seus familiares continuarão a operar, mesmo que ele não possa desenhar novas. Com isso, ele decide enviar Oscar para encontrar seus ancestrais enquanto cerca por todos os lados com bestas familiares. Apesar de estar em clara desvantagem, Oscar permanece incrivelmente calmo diante de uma situação tão desesperadora. Porém, a experiência o faz finalmente entender como todos os magos talentosos foram derrotados tão facilmente por Eamon. Oscar percebe que não era simplesmente uma questão de força, mas eles haviam sido dominados pelo medo e levados ao desespero. Ao se lembrar do momento em que segurou a varinha mágica do filho de Rod, Oscar aperta o peito instintivamente. Ele só pode imaginar o quão doloroso deve ter sido para o garoto perder sua magia sendo cercado por monstros, completamente impotente para revidar. Cheio de determinação inabalável, Oscar se prepara para a batalha, pronto para dar a Eamon uma dura lição sobre mexer com a pessoa errada. Enquanto isso, no escritório do diretor, ele recebe a visita de Ruth, que trouxe alguns documentos para ele revisar. Ruth quer saber se tudo é por causa da missão, e Balsamis diz a ela que eles precisam garantir que nada aconteça com a princesa. Ao olhar para os documentos, ele percebe que há ainda mais pedidos dos alunos para usar os campos de treinamento naquele ano do que nos anos anteriores. Ruth diz a ele que isso é louvável e mostra o quão dedicados seus alunos são. Nesse momento, ela menciona algo importante, revelando que Levin começou sessões de estudo particulares com Eamon. No momento em que Balsamis ouve isso, algo se encaixa em sua cabeça. De volta ao campo de batalha, Oscar agora chega à dolorosa conclusão de que, enquanto o irritante familiar continuar ativo, nenhuma nova fórmula mágica poderá ser criada. No entanto, há algo importante que ele notou, e é o fato de que a magia de invocação do familiar está sendo mantida, o que significa que obviamente existe outra maneira de manifestar a fórmula mágica. Oscar está tentando quebrar a cabeça para descobrir o que fazer quando um dos monstros lança um ataque furtivo contra ele pelas costas. O monstro investe contra ele, agarrando seu braço esquerdo, e Eamon acredita que o serviço está feito. Oscar, por outro lado, não está pronto para desistir. E ao fechar os olhos, ele conjura uma enorme bala de fogo que atravessa o monstro e atinge até mesmo o elefante familiar. Eamon surta ao ver isso e começa a perguntar a Oscar como ele consegue usar magia em uma situação como essa. Oscar o choca ao revelar que viu a fórmula mágica dentro do corpo do familiar, o que significa que ele pode lançar magia contanto que ela não seja exposta ao ar. O braço esquerdo de Oscar fica ensanguentado, mas Eamon está mais preocupado com o fato de que Oscar afirma poder ver a fórmula dentro do corpo do familiar. Eamon então pergunta a Oscar como ele fez o que fez, pois não usou sua varinha, e Oscar o informa que pode manifestar uma fórmula mágica sem a sua varinha. O suor escorre pelo rosto de Eamon em descrença, já que ele não quer aceitar o fato de que Oscar é capaz de lançar magia daquele calibre insano usando nada além de seus dedos. Oscar se prepara para tomar a ofensiva, mas Eamon não está pronto para aceitar a derrota e libera vários círculos mágicos. No entanto, isso não lhe serve de muito, pois tudo é subjugado e destruído pelo fogo refinado de Oscar. Eamon observa em pânico enquanto sua magia é subjugada. Ele considera isso anormal, já que é um mago experiente, e acusa Oscar de esconder suas verdadeiras habilidades. Mesmo assim, ele não acha que Oscar possa usar o mesmo ataque consecutivamente, mas Oscar avisa que não precisa fazer isso de novo. Eamon olha de perto e percebe que sua varinha foi danificada, o que basicamente significa que ele agora está impotente. O medo toma conta dele, e Oscar pergunta quanto tempo ele acha que consegue aguentar sem sua varinha. Eamon se ajoelha descaradamente, implorando para que Oscar o poupe. Eamon promete deixar Oscar em paz e até garante que vai contar tudo o que ele quiser saber. Ele está tão desesperado que diz a Oscar que vai recomendá-lo para a classe de aprendiz de magia, o que é uma grande prova de que ele é um mago. No entanto, Oscar não se comove com nada disso e pergunta a Eamon se ele já terminou de fazer suas ofertas. Ele garante a Eamon que não tem a menor intenção de matá-lo, pois quer que ele confesse tudo o que fez. Nesse momento, Eamon corre na direção do elefante familiar e decide fazer algo desesperado só para não perder para Oscar, a quem ele chama de mero plebeu. Eamon ativa um círculo mágico de último recurso que engloba ele mesmo e ao elefante familiar, o que imediatamente começa a fundi-lo com a criatura. Oscar assiste com horror e surpresa enquanto Eamon se funde completamente ao familiar. Antes que perceba, Eamon começa a atacar de forma imprudente, esmagando o chão e forçando Oscar a recuar. Oscar percebe que o cara enlouqueceu de vez.
E logo quando Oscar se prepara para liberar tudo o que tem numa tentativa de matar Aman, uma barreira de vento surge do nada, prendendo Aman no lugar. O diretor manifesta sua aura enquanto desce lá do alto, elogiando Oscar pelo bom trabalho, mas pedindo que ele deixe o resto com a gente grande.